Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto Sistema Modelo. Capítulo 41, Luta. Fluxo de uma espada. Tornado. Kozuki sorriu diante dos clones das sombras e girou o corpo rapidamente, e vários pequenos cortes vermelhos voaram por toda parte. Bang, bang, bang. Com 3 sons abafados, os 3 clones das sombras explodiram em uma nuvem de fumaça no momento em que foram cortados por Kozuki. Até o corpo real foi gravemente ferido por Kozuki. Kozuki não deu ao inimigo chance de respirar e fortaleceu os músculos das pernas, rapidamente apareceu na frente de Cloud Shinobi e lançou um ataque feroz contra ele. Estilo de uma espada. Golpe fantasma. O Cloud Shinobi, que queria se afastar de repente, não conseguia nem mover um dedo enquanto Kozuki atacava o inimigo atordoado de cima a baixo. Este é um dos movimentos que Kozuki desenvolveu especialmente para combate corpo a corpo, pois usou seu Oshoku Aki para deter o inimigo como se tivesse visto um fantasma. Sopro. O som da longa faca cortando a carne se espalhou quando o sangue espirrou no chão e o inimigo caiu com os olhos opacos. O pobre Cloud Elite Jonin, como principal poder de combate da vila, morreu no caminho para o transporte de suprimentos. Kozuki olhou para a situação ao lado e descobriu que o Uchiha Fugaku ainda estava lutando com o A, mas ele tinha vários ferimentos por todo o corpo enquanto já estava ofegante. Um dos Uchiha estava deitado no chão, mas ao lado dele estava a cabeça de Cloud Shinobi, obviamente morta por ele, mas ele também desmaiou devido aos ferimentos. Mas o outro Uchiha era completamente passivo. Enfrentando a elite de Cloud, Uchiha dificilmente resistiu. Várias feridas foram cortadas pela faca de Cloud Shinobi. A ferida mais profunda foi nas costas. Você podia ver vagamente os ossos densos por dentro. Ao mesmo tempo, seus movimentos têm diminuído significativamente. Obviamente, se você não ajudá-lo rapidamente, esse Uchiha pode não durar muito. Neste momento, Cloud Shinobi estava esperando lentamente que o Uchiha na frente dele vazasse falhas, para que ele pudesse matá-lo diretamente. Ele não percebeu que seus 2 camaradas também morreram. Finalmente ele viu a falha quando apareceu atrás do Uchiha sua espada o apunhalando pelas costas. Sopro. No momento em que ele estava prestes a atacar, Cloud Shinobi parou de repente quando uma espada saiu de seu coração enquanto Kozuki estava atrás. O Cloud Ninja caiu involuntariamente enquanto Kozuki avançava para verificar a situação do Uchiha, mas viu que ele havia desmaiado devido à perda excessiva de sangue. Por outro lado, Fugaku estava chegando ao fim com feridas densas por toda parte enquanto olhava para A, que estava na frente dele totalmente bem. Este é o clã Uchiha, patético, é hora de acabar com você. Quem esperava uma luta difícil nunca esperou que Fugaku fosse tão fraco, ele nem usou seu modo Ligetin Chakra para derrotá-lo. Fugaku sentiu-se totalmente humilhado, mas não podia negar suas palavras, pois realmente não podia fazer muito contra ele. Ele já estava pensando em recuar porque não queria morrer, tinha um filho em casa e uma linda esposa, e já estava decidido o próximo patriarca. Então não queria morrer antes de aproveitar aquela vida. Fugaku, que estava em seus pensamentos, de repente percebeu que a não estava na frente dele, pois sentia dor no estômago, pois a estava bem ao lado dele com um soco direto em seu estômago. Estrondo. Fugaku voou para longe ao atingir uma pedra distante antes de cair enquanto ficava imóvel no chão, sua vida e morte desconhecidas. A não se importou muito com a condição de Fugaku enquanto procurava por seus companheiros, mas só encontrou seus cadáveres. Então somos só você e eu. Kozuki chegou na frente de A olhando para ele, que parecia muito mais jovem do que aquele em sua memória. Eu farei Konoha pagar por cada vida que eles tiraram começando por você. A ficou com raiva ao olhar para os cadáveres de seus companheiros e decidiu matar Kozuki para aliviar sua raiva. Uma força colocada em seus pés destruiu o chão enquanto ele desaparecia com o punho a centímetros do rosto de Kozuki. Bastante rápido. Kozuki cobriu completamente a área ao redor com seu Aki de observação, já que ele não poderia ser descuidado contra um ninja do tipo rápido como A. Prevendo seus movimentos, Kozuki inclinou a cabeça para o lado, evitando o punho enquanto socava suas costas, mas apenas para não acertar nada. A desapareceu novamente aparecendo atrás dele novamente, mas Kozuki não entrou em pânico também, pois com sua observação ele podia ver claramente seus movimentos. Bum bum bum. Sons explosivos ecoaram por toda a área enquanto os ataques de Kozuki a colidiam, destruindo tudo em seu caminho. Quem é você, garoto? Você é melhor que aquele lixo Uchiha. A atacou Kozuki enquanto perguntava seu nome e Kozuki se esquivou de contra-atacar enquanto respondia. Kozuki Shiro. Kozuki tinha um sorriso no rosto enquanto aproveitava essa luta emocionante. A deu alguns passos para trás enquanto olhava para Kozuki e dizia: Eu li seu relatório, você não usou sua espada, você me despreza? A ficou um pouco furioso porque alguém lutou com ele, mas não usou toda a sua força. Você é famoso pelo seu modo chakra relâmpago, mas não sei se é realmente tão assustador. Kozuki provocou de volta, pois estava realmente ansioso por isso. Não se arrependa depois. Acerrou os punhos enquanto o casaco de chakra com relâmpago azul o cercava completamente como um deus do trovão. Kozuki também colocou a mão na espada, pronto para o ataque. Estrondo. O punho enfiou a espada de Kozuki que estava bem na frente de seu rosto, bloqueando seu ataque. O que? Esta foi a primeira vez desde que alguém bloqueou seu ataque, já que até seu pai era muito menor que ele em termos de velocidade. Empurrando-a para trás, Kozuki cortou sua espada rapidamente em sua direção enquanto a desapareceu de sua vista enquanto o golpe destruía a área onde ele estava. Estrondo. Kozuki pela primeira vez sentiu como é difícil lidar com ninja do tipo velocidade. Mesmo que ele pudesse prever seu movimento e defender, mas sua velocidade não era tão rápida quanto A, que sempre evitava seu golpe.
Que terrível visão e esgrima! A olhou para o terreno destruído ao redor com longas marcas de cortes por toda parte e não pôde deixar de ficar um pouco assustado. Esta é a primeira vez que sua velocidade da qual ele tanto se orgulhava falhou, já que ele não conseguiu acertar o oponente nenhuma vez. Eu preciso acabar com isso rapidamente. Kozuki sabia que o acampamento principal de Cloud estava próximo, e eles já deviam ter notado devido ao enorme barulho causado pela luta. Seu Chakra Lightning Mode está apenas neste nível. Parece que eu estava esperando um pouco demais. Kozuki provocou-a porque sabia que esse cara musculoso morderia a isca com certeza. Droga! Como você ousa me desprezar? Com certeza, a imediatamente ficou irritado com suas palavras quando ele rapidamente apareceu na frente de Kozuki, seu punho se movendo em direção ao seu rosto. Kozuki não se esquivou desta vez, pois suas mãos estavam cobertas por uma matéria vermelha escura. Estrondo. Ao contrário da expectativa de A, seu punho atingiu desta vez, mas ele sentiu dor na mão como se tivesse atingido algo ainda mais duro que o aço. O que é aquilo? A viu a matéria vermelha escura cobrindo a mão de Kozuki e sentiu seu punho totalmente imóvel. Eu ganhei. Kozuki avançou a mão direita, que também estava coberta com a mesma matéria vermelha. A queria retirar o punho, mas foi como se estivesse preso por pilares de ferro, pois durante sua luta o punho de Kozuki caiu em seu peito. Assentiu a dor do osso quebrado quando tossiu sangue e voou para longe, atingindo uma pedra distante antes de cair. COF Cough. Uma dor sentida por todo o corpo, pois seu corpo não conseguia se mover nem um centímetro enquanto ele tossia sangue, sentindo-se fraco. Na verdade eu perdi. A olhou para o céu azul claro acima enquanto estava deitado no chão e sua consciência logo começou a vacilar quando ele desmaiou. Kozuki avançou para matar A, mas sentiu inúmeras auras se aproximando nessa direção. Desamparado, ele o soltou e Kozuki rapidamente pegou os pergaminhos de recursos, as bandanas dos Cloud Ninja mortos e dos Uchiha feridos e deixou o campo de batalha imediatamente. Capítulo 42, Guerra. Acampamento base da nuvem, linha de frente. Quem te deu coragem, Orochimaru? Como você ousa vir nos atacar, contando apenas com os 2000 ninjas atrás de você? No início da manhã, Orochimaru trouxe o exército de Konoha e foi avistado por batedores shinobi nas nuvens, e então notificou Karazuki, resultando no atual estado de oposição. Karazuki olhou para Orochimaru com 2000 ninjas, e ousou tomar a iniciativa de atacá-los. Ele riu e disse sarcasticamente, isso não é apenas pedir a morte. Haha. Se você adicionar meu clã Uchiha, então a força será suficiente. Neste momento Uchiha Kawasaki, que estava à esquerda de Orochimaru, abriu seu Sharingan de 3 Tomoe e disse com um sorriso de escárnio olhando para Karazuki do lado oposto. Karazuki ficou chocado, o clã Uchiha é considerado a primeira família no mundo ninja depois de Senju. Sua força e seu número de shinobi são suficientes para eles formarem uma grande vila separada. O clã Uchiha participou da guerra? Não sei se sua força é tão assustadora quanto sua reputação, mas no campo de batalha, você não consegue se livrar do seu próprio impulso. Então Karazuki provoca Uchiha Kawasaki com um sorriso. Veremos se você pode ser tão arrogante daqui a pouco. Se você acha que isso pode deixar Uchiha Kawasaki irritado tão facilmente, você está errado. Embora Uchiha Kawasaki sempre fale sobre a glória da família, ele também é um ninja experiente e não se deixa intimidar facilmente. Ele é muito claro sobre o propósito de vir hoje. Contanto que o tempo possa ser adiado, não há necessidade de trocar a vida do ninja da família. Ok, não fale muito, Karazuki. Você acha que estamos aqui para conversar com você hoje? Orochimaru disse essas palavras, e ao mesmo tempo mostrou a aparência de estar iniciando uma batalha. Afinal, se parecer muito pacífico, Karazuki duvidará do propósito deles. Mas se puder, ele não quer lutar, apenas esperar pelas boas notícias de Kozuki e outros. Então Orochimaru, você está pronto para manter seus 2000 ninjas aqui? Na verdade, Karazuki também está atrasando tempo. Ele sabe que o mestre estará aqui a qualquer momento junto com a Elite Jonin, e então ele poderia facilmente destruir Orochimaru. Embora agora tenham mais ninjas do que os ninjas de Konoha, a tendência da guerra nunca é determinada por números. Mas aí outros 3 Elite Jonin são diferentes. Cada um dos 3 Jonin de Elite pode ser igual a alguns Jonin comuns, o que pode mudar a direção da guerra normal. Dessa forma, você e eu atrasamos silenciosamente o tempo até que um ninja apareceu de repente atrás do Orochimaru. Mestre Orochimaru, Mestre Kozuki, eles retornaram. O ninja caminhou silenciosamente atrás de Orochimaru e sussurrou para Orochimaru. Orochimaru e Uchiha Kawasaki se entreolharam, e ambos tinham uma expressão relaxada um no outro. Karazuki, estou aqui desta vez para lhe dar 2 presentes, então pegue o primeiro presente primeiro. Orochimaru deu um suspiro de alívio e então disse em voz alta. Depois de falar, Orochimaru fez um gesto para o exército ninja de Konoha atrás. Estilo fogo, grande bola de fogo, dragão de chamas estilo fogo, estilo vento, grande barragem de vento. A legião de Konoha na retaguarda usou ninjutsu combinado e voou em direção à legião das nuvens. Idiota, use o estilo terra. Karazuki olhou com raiva para a legião de Konoha do lado oposto, ele realmente não esperava que Konoha fosse tão desprezível. Eles estavam tendo uma conversa tão boa agora há pouco, mas do nada eles usaram um jutsu combinado tão grande. Estilo terra, parede da terra, estilo terra, parede da terra. De repente, um pedaço de muro de terra alto e poderoso apareceu na frente do exército da nuvem. Mas aconteceu de repente, como eles poderiam bloquear completamente o ninjutsu que os ninjas de Konoha já haviam preparado. Mesmo que eles tentassem ao máximo detê-los, ainda havia um grande número de ninjas sendo engolidos pelas chamas. Finalmente as chamas se dissiparam e a parede de terra se dissipou. Neste momento, muitos Cloud ninjas morreram, mas não havia sinal de Konoha ninja na frente. Orochimaru, estou fadado a matar você. Karazuki rugiu com raiva e ao mesmo tempo, 2 presentes que Orochimaru disse surgiram em sua mente.
Este foi apenas um, e qual foi o outro presente? Eles vieram? De repente, ele pensou que a equipe do mestre deveria ter chegado há muito tempo. Por que eles não os viram agora? Algo está errado? Não é bom. Mestre foi encontrado em coma e os outros 3 morreram. Droga. Orochimaru. Karazuki ficou ainda mais irritado e ao mesmo tempo um pouco assustado, esperando que nada de ruim acontecesse com caso contrário o terceiro Raikage o enterraria vivo. Karaoke imediatamente com o exército restante recuou para o acampamento. Capítulo 43, Retorno. Tendo sofrido uma perda tão grande desta vez, eles definitivamente vão contra-atacar. Orochimaru, devemos nos preparar para isso. No caminho de volta para o acampamento de Konoha, Uchiha Kawasaki, que seguia Orochimaru, disse preocupado. Seu maior poder de combate é apenas Karazuki, e como Kozuki retornou, isso significa que sua missão foi bem sucedida. A nuvem definitivamente estará uma bagunça agora. Sem suprimentos eles não conseguem nem cuidar de si mesmos, muito menos nos atacar. Orochimaru analisou sabiamente a situação atual. Se fosse outro Jonin, Orochimaru não explicaria tanto para ele. Mas ele tinha que dar algum respeito a Kawasaki afinal. Mas ainda precisamos estar preparados. Depois que a força principal deles chegar, Karazuki definitivamente não vai engolir essa humilhação. Mas isso será alguns dias depois. Não se preocupe muito, chefe Kawasaki. Orochimaru acalmou o coração preocupado de Uchiha Kawasaki. Logo eles voltaram para o acampamento. Após entrar no acampamento, vi Kozuki e Uchiha Fugaku que haviam acordado no caminho mas estavam sentados no chão, descansando devido aos ferimentos. Quando Uchiha Kawasaki viu Fugaku atrás de Kozuki, embora um pouco surpreso ao vê-lo tão ferido, ainda piscou para ele sugerindo que ele deveria levar o crédito. Uchiha Fugaku balançou a cabeça. De repente, Uchiha Kawasaki ficou sombrio e sabia que a situação era urgente. Era sobre se o crédito poderia ser assumido na frente dos ninjas de todo o acampamento. Afinal, o crédito era muito grande e o cumprimento da missão já havia determinado o rumo da guerra. Então Uchiha Kawasaki recorreu à ilusão do Sharingan para Fugaku, preparando-se para perguntar-lhe o que aconteceu no espaço da ilusão. Uma luz vermelha brilhou nos olhos de Uchiha Kawasaki, e Kozuki e Orochimaru olharam para ele imediatamente. Depois disso, o corpo de Uchiha Kawasaki tremeu levemente, e ele não pôde deixar de mostrar uma expressão de choque, e ao mesmo tempo lançou um olhar profundo para Kozuki. Acontece que Uchiha Fugaku já estava no espaço da ilusão e contou tudo a ele. Foi porque ele sabia a verdade que ficou tão chocado que realmente não esperava que Kozuki fosse forte o suficiente para matar 3 shinobi de elite e derrotar o filho de Raikage. Orochimaru olhou para Kozuki, que estava todo bem vestido, e para Uchiha e os outros que estavam tão envergonhados, e de repente olhou para Uchiha Kawasaki com calma. Sempre afirmam ser os mais fortes, mas nem sequer têm habilidade para lutar. Felizmente mandei Kozuki com eles. Parece Kozuki-kun, sua missão correu bem desta vez. Você conseguiu todos os suprimentos? Então perguntou Kozuki com preocupação. Sempre ouvi dos ninjas da aldeia que as outras aldeias ninja, exceto Konoha, são muito pobres, mas Cloud também é muito rica em termos deste material. Kozuki riu baixinho e então entregou a Orochimaru os pergaminhos de suprimentos que ele recebeu de uma das 3 elites. Orochimaru inspecionou os suprimentos em suas mãos, cada vez mais feliz, e finalmente não pôde deixar de rir maldosamente. Olhando aproximadamente para a comida, é o suficiente para nosso exército de mais de 2.000 pessoas comer por quase um mês. Há também 10.000 etiquetas explosivas e 50.000 shurikens. Orochimaru olhou para o shinobi ao redor que o olhava com expectativa, e não escondeu e imediatamente relatou a quantidade. Haha, ótimo, desta vez tenho medo que mesmo com o passado de Cloud eles se machuquem muito. Shinobi de lado felizmente com o infortúnio da nuvem. Não só conseguimos os suprimentos, mas também matamos 3 elites de Cloud e até o filho de Raikage está em situação de vida ou morte. Orochimaru deu uma boa notícia após a outra, elevando a moral do shinobi. Foi Kozuki quem decapitou as elites das nuvens, até o filho de Raikage foi derrotado por Kozuki. Uchiha Fugaku embora fosse do arrogante clã Uchiha mas não era uma pessoa ingrata, Kozuki salvou sua vida. Pelo menos ele poderia retribuir um pouco não roubando seu crédito. O que acabou sendo Kozuki? Ele realmente derrotou o filho de Raikage. Como ele poderia ser tão forte em tão tenra idade? Embora todos tenham visto Kozuki cortando as caudas de Biju, eles sabiam que era em alguns aspectos muito mais medroso do que 2 caudas. Todos os seus olhos estavam cheios de choque e um traço de medo, como se estivessem olhando para o próximo Sannin ou próximo Deus Ninja. Haha, Fugaku não precisa ser assim. Acredito que Kozuki não conseguiria completar a missão sem a ajuda do clã Uchiha. Vou reportar o crédito desta vez ao Okage-sama para todos. Orochimaru sabia que precisava dar algum crédito ao clã Uchiha, caso contrário sua cooperação poderia estar em perigo. Kozuki não se importava se receberia o crédito ou não, pois tudo o que ele queria era melhorar sua força e viver uma vida pacífica. Ele não pensava em ser um Okage ou um ancião, ele só queria ter uma linda esposa, alguns filhos e uma casa aconchegante. Capítulo 44, Espada Demônio. Konoha. Apesar da guerra causar estragos em todos os lugares, a vila estava segura por causa dos numerosos sacrifícios feitos pelo shinobi. O sol estava excepcionalmente brilhante hoje, dissipando a atmosfera sombria causada pela guerra trazendo raios de esperança. Escritório Okage. Sarutobi sentou-se em sua cadeira enquanto lia um arquivo após o outro. Seu rosto estava abatido, parecendo ter envelhecido muito durante esse curto período de guerra. A guerra matou muitos ninjas de Konoha e os recursos necessários para lutar contra 4 nações diferentes, mesmo para Konoha, eram algo difícil. Quer fosse com Sandy, Mishi, Rock, a guerra com os 3 estava no impasse. Quanto a Cloud, Sarutobi não tinha nenhuma esperança já que o ninja que ele enviou com Orochimaru estava longe de ser suficiente.
Seria uma bênção para Konoha se Orochimaru conseguisse manter a nuvem sob controle. Bater. Enquanto Sarutobi estava perdido em pensamentos e fumava para aliviar o estresse, a porta da sala foi batida de repente. Entre. Sarutobi imediatamente se endireitou, apresentando o comportamento de Hokage quando um ninja entrou. Lord Hokage, o relatório da linha de frente da nuvem está aqui. O ninja avançou enquanto entregava um pergaminho a Sarutobi. Sarutobi pegou o pergaminho enquanto gesticulava para o ninja recuar. Espero que não seja uma derrota desastrosa. Sarutobi pensou enquanto abria o pergaminho. Mesmo que ele não quisesse que Orochimaru ganhasse, isso não significa que ele quer que ele perca facilmente. Sarutobi começou a ler o pergaminho com uma expressão decadente, mas logo parou de fumar enquanto seus olhos ficavam cada vez mais arregalados enquanto lia o pergaminho, sua respiração acelerada. Sarutobi ficou sem palavras olhando para o conteúdo do pergaminho. Kozuki. Este nome estava em todo o relatório anunciando seus feitos. Cortando as caudas de uma besta cauda, matou vários Jonin e derrotou o filho de Raikage. Sarutobi leu o pergaminho repetidas vezes esperando que fosse uma ilusão, mas cada vez que o lia, mais chocada ficava sua expressão. Suspirar? Depois de muito tempo, Sarutobi finalmente suspirou emitindo uma grande nuvem de fumaça aceitando o relato. Achei que tivesse superestimado você, mas ainda assim te subestimei. Sarutobi ficou um pouco emocionado, pois tal recorde era detido por alguém que tinha apenas 10 anos de idade. Mesmo o primeiro Hokage nunca seria tão forte em tão tenra idade. Não posso mais deixá-lo ficar lá. Sarutobi não podia deixar Kozuki ficar com Orochimaru, pois mesmo que fosse Kozuki quem teve a maior parte na derrota de Cloud Village, isso não poderia mudar o fato de que Orochimaru era o líder e isso só aumentaria sua reputação. Na verdade, quando Sarutobi pensou sobre isso, não importa quanta reputação Kozuki tenha ou quão forte ele seja, ele ainda é uma criança e nunca poderá ser um Hokage. Depois de pensar por mais algum tempo, Sarutobi enviou o relatório da vitória em Cloud para todos os acampamentos principais e também a ordem de transferência de Kozuki para o acampamento próximo à Vila Rock. Acampamento de Jiraiya. Jiraiya tinha uma expressão séria no rosto, diferente de seu habitual sorriso miserável enquanto olhava para o mapa à sua frente. Minato e Shikaku também ficaram ao lado dele debatendo sobre o próximo movimento contra o Rock. Relatório. Os três ouviram um grito do lado de fora da tenda quando Jiraiya deixou o mensageiro entrar. Entregando o pergaminho para Jiraiya, o mensageiro deixou o acampamento enquanto Jiraiya abria o pergaminho sob os olhares curiosos de Minato e Shikaku. Haha, eu sabia que garoto faria sensação. Depois de ler o relatório, Jiraiya começou a rir alto enquanto entregava o pergaminho para Minato. Incrível! Isso foi tudo que Minato pôde dizer depois de ler o relatório, já que as notícias no pergaminho eram inacreditáveis. Haha, prepare-se, ele está vindo para cá, temos que recebê-lo adequadamente. Jiraiya estava de bom humor e mal podia esperar pela chegada de Kozuki. Cenas semelhantes também ocorreram no acampamento próximo à areia, onde Kurenai e Shizune foram alocados no esquadrão médico para ajudar os feridos. Eu sabia que Kozuki seria famoso em todo o mundo. Kurenai tinha um grande sorriso no rosto enquanto a notícia se espalhava lentamente por todo o mundo ninja, então ela naturalmente sabia disso. Quer fosse um inimigo ou um a favor, todos sabiam que Konoha tinha uma nova potência de 10 anos que poderia mudar o terreno com apenas um golpe de sua espada. Devido à sua esgrima excepcional que foi vista pelo Cloud Shinobi durante sua luta e até mesmo pelo filho do Raikage que sobreviveu após sua luta, nomeou Kozuki a única pessoa que era digna de seu respeito como oponente depois de seu pai. Ele pessoalmente deu-lhe o nome de Demônio da Espada, que logo se tornou famoso em todo o mundo ninja. Capítulo 45. Transferência. Acampamento Orochimaru. Droga! Orochimaru sentou-se em seu acampamento lendo o pergaminho que acabou de receber de Sarutobi e imediatamente ficou com raiva após lê-lo. Orochimaru, que antes tinha o palpite de que Sarutobi não queria que ele fosse Hokage, agora acreditava nisso de verdade. Sarutobi ordenou que ele transferisse Kozuki para o campo de batalha Rock. Isso não está simplesmente enfraquecendo seu ímpeto? Parece que você desistiu completamente de mim, professor Sarutobi. Orochimaru, que tirou inúmeras vidas inocentes em seus experimentos e cujo coração está entorpecido há muito tempo, sentiu um pouco de amargura em seu coração e seus olhos estavam um pouco úmidos. Afinal, Sarutobi foi quem lhe deu a força que tem hoje, caso contrário ele seria apenas um simples órfão sem ele. Então, perder seu apoio, mesmo para alguém tão malvado quanto Orochimaru, não foi fácil de lidar. Após um breve silêncio, Orochimaru finalmente superou e chamou o ninja para invocar Kozuki. Depois de alguns minutos, Kozuki entrou no acampamento ao ver Orochimaru, que sempre teve a aura sombria ao seu redor, estava ainda mais sombria. Kozuki ficou vigilante porque não pode confiar nessa cobra cruel, afinal ele pode até matar seu próprio professor. Hehe, não fique tão alerta, mesmo que eu queira não posso fazer nada com você, certo? Orochimaru, talvez sentindo que ele estava vigilante, riu maldosamente aliviando a atmosfera, já que ele foi um pouco franco hoje com Kozuki. Kozuki ficou um pouco confuso com seu comportamento, mas não pensou muito ao se apresentar. Por que você me chamou de Orochimaru? Kozuki foi direto ao assunto e não se dirigiu a ele tão educadamente como antes. Orochimaru não se ofendeu com suas palavras ao lhe entregar o pergaminho. Olhando para o pergaminho ordenando que ele partisse para a Vila Rochosa, Kozuki ficou um pouco confuso no início, mas logo pensou na aura sombria de Orochimaru e entendeu toda a história imediatamente. Mas Kozuki não se importou muito, pois a batalha por Hokage entre Orochimaru e Minato não afetou em nada. Partirei amanhã cedo. Kozuki respondeu depois de ler o pergaminho e estava prestes a sair. Espere, Kozuki-kun. Quando Kozuki estava prestes a sair, Orochimaru o chamou por trás quando ele parou e olhou para Orochimaru.
Kozuki-kun, você não está curioso para saber por que foi transferido de repente? Orochimaru estava curioso para saber se Kozuki havia descoberto por que ele foi transferido ou mesmo se ele era apenas uma marionete para a aldeia e para Sarutobi. Você já não sabe, eu estar aqui só vai te ajudar a aumentar sua reputação, e isso vai contra o plano do seu professor. Kozuki não se importava em ser franco com Orochimaru, pois sabia que era inteligente o suficiente para saber que não era alguém que pudesse ofender. Hehe, como esperado de alguém que nem eu consigo ver através de você, é realmente diferente daqueles fantoches. Orochimaru estava animado porque Kozuki realmente não o decepcionou e foi inteligente o suficiente para ver através de Sarutobi. Kozuki não ligou para o elogio e foi em direção à saída. Kozuki-kun, lembre-se, se o professor Sarutobi não conseguir controlar ninguém, ele tentaria se livrar dele, então tome cuidado. Orochimaru gritou por trás, lembrando a Kozuki que ele precisava ter cuidado com Sarutobi e que ele também estava curioso sobre seu futuro e não queria que ele morresse prematuramente. Kozuki apenas sorriu ao ouvir suas palavras e saiu sem olhar para trás. Ele conhecia a verdadeira face de Sarutobi, então já esperava que chegaria um dia em que eles estariam em lados opostos. Ele não tinha nenhuma maldade por Konoha, mas se houvesse uma oportunidade ele limparia os dois tumores conhecidos como Danzo e o próprio Sarutobi. No início da manhã do dia seguinte, Kozuki deixou silenciosamente o acampamento de Orochimaru enquanto marchava rapidamente em direção ao seu destino. Sem nenhum problema no caminho, Kozuki chegou ao seu destino 5 dias depois. Assim que chegou na entrada do acampamento, ele viu um cara loiro parado na frente dele. Ao lado dele estava uma pessoa com marcas vermelhas sob os olhos e cabelos brancos. Haha, o famoso demônio da espada finalmente chegou. Jiraiya avançou rindo enquanto o cumprimentava com um grande sorriso. Há muito tempo eu queria conhecer o famoso Jiraiya-san do Sannin. Kozuki também se adiantou e respondeu de forma amigável. Kozuki gostou muito do personagem Jiraiya em sua vida anterior e queria ter uma relação amigável com ele. Também havia algo que ele queria de Jiraiya, mas isso era para depois e não sei. Já faz muito tempo, Kozuki-kun. Minato ao lado estava um pouco reservado, mas cumprimentou Kozuki educadamente. Sim, Sênior Minato, acho que a última vez que nos encontramos foi há 1 ano. Kozuki respondeu lembrando-se do último encontro no restaurante Yakiniku. Você deve estar cansado da longa viagem, sua barraca está pronta para você se refrescar e depois poderemos conversar sobre a guerra, vamos entrar. Após uma simples saudação, Kozuki entrou no acampamento ao lado de Jiraiya e Minato. Capítulo 46, Reunião. Acampamento de Jiraiya. Estamos em um impasse com a pedra desde o início. Jiraiya junto com Minato e Shikaku relataram a situação atual da guerra com a pedra. Stone tem o Jinchuriki de 4 e 5 caudas junto com o comandante da linha de frente Akatsushi. Mesmo para mim e Minato, é difícil lutar contra os 3 juntos. Mas agora que você está aqui podemos lidar com eles separadamente. Os últimos 3 ataques devido à falta de alta potência, ocorreram apenas numa situação passiva que também causou enormes causalidades e enormes perdas. De acordo com nossos batedores, a pedra está se preparando para outro ataque talvez em 1 ou 2 dias. Enterramos aqui etiquetas explosivas e muitas outras armadilhas, mas isso não será suficiente. Shikaku ao lado apontou para o mapa informando Kozuki sobre os preparativos contra a pedra. Você pode deixar as 5 caudas comigo. Depois de ouvir o relatório, Kozuki apresentou sua ajuda lidando com as 5 caudas. Eu assumo as 4 caudas e Minato cuida do resto. Jiraiya também contribuiu quando um plano de batalha completo foi formado após um debate acirrado. Lembre-se, se o Jinchuriki se transformar completamente, tente mantê-lo longe do campo de batalha e lide com ele separadamente. Jiraiya deu o lembrete final quando Kozuki deixou o acampamento junto com Minato. Você já se acostumou aqui, Kozuki-kun? No caminho de volta, Minato perguntou a Kozuki sobre seu tempo aqui. É muito melhor aqui ficar com frio, Orochimaru-san. Kozuki se sentiu aliviado aqui, pois não havia perigo de uma cobra atacá-lo repentinamente. Haha, é isso mesmo? Minato riu ao conhecer Orochimaru e saber da aura sombria que ele excluía. Sensei, você tem que me treinar, esse bastardo do Kakashi me despreza. Enquanto Kozuki e Minato conversavam, um grande grito os interrompeu e uma pessoa com grandes óculos de proteção na testa junto com uma garota com tinta roxa em ambas as bochechas e um garoto mascarado de cabelo branco chegaram perto deles. Ah, é Kozuki, o que você está fazendo aqui? Ouvi dizer que você derrotou o filho do Raikage, isso é verdade? Obito viu Kozuki ao lado de seu sensei e imediatamente perguntou sobre os rumores que ouviu sobre ele. Quando ele ouviu a notícia de que Kozuki havia cortado a cauda de uma fera e até mesmo derrotado o filho do Raikage, ele e Kakashi ficaram surpresos além das palavras. Eles viram a fera durante a guerra e sabiam o quão assustador era, mas Kozuki, que tinha a mesma idade que eles, não apenas a derrotou, mas também cortou sua cauda. Haha, parece que você se divertiu aqui. Kozuki viu o alegre Obito, mas não respondeu sua pergunta porque não estava acostumado a se elogiar. É claro que esse tio vai ser o Hokage. Como posso ficar com medo da guerra? Obito imediatamente começou a se gabar depois de ouvir suas palavras. Ignorando esse idiota, Kozuki olhou para Kakashi e ficou surpreso. Ele podia sentir que a aura de Kakashi era muito mais forte do que antes, comparável a um Jonin. Kakashi, parece que você está realmente trabalhando duro pelo seu sonho. Kakashi realmente treinou muito, se não fosse Rin cuidando dele, ele poderia ter danificado seu corpo. Minato ao lado explicou e também ficou um pouco desamparado com seu discípulo. Kozuki, eu quero lutar com você de novo. Kakashi olhou para Kozuki e quis saber quão grande era a distância entre eles. Mais tarde naquela noite, Kakashi foi à tenda de Minato. Professor Minato, por favor, treine-me.
Kakashi correu até Minato e pediu-lhe que o treinasse. Este é realmente seu discípulo Kakashi? Minato não conseguia acreditar, olhando para o garoto com o nariz machucado e o rosto inchado. A máscara não conseguia cobrir seu rosto inchado e havia círculos de hematomas em seus olhos. Kakashi, o que há de errado com você? Minato olhou para Kakashi à sua frente e não pôde deixar de perguntar. Professor Minato, por favor, treine-me. Kakashi pensou que há alguns minutos Kozuki nem havia tirado a espada da bainha e foi brutalmente abusado dele com as próprias mãos. Tudo bem. É tarde demais, começaremos amanhã. Vendo que Kakashi não queria falar isso, Minato não continuou perguntando, mas imaginei que fosse Kozuki. Ele não pôde deixar de suspirar, ele era tão cruel até com seus amigos. Se não fosse pela máscara facial de Kakashi, Minato realmente não reconheceria que o garoto à sua frente era Kakashi. Mas ele realmente não esperava que Kakashi perderia tão facilmente, ele conhecia a força de Kakashi, talvez até mesmo um Jonin comum não fosse seu oponente. Só se pode dizer que Kozuki é especial e diferente, afinal. Kakashi e Kozuki têm a mesma idade e são talentosos e Minato estava feliz por Kakashi ter um rival que o levou a trabalhar duro. Capítulo 47 Lutando contra. Na madrugada do dia seguinte, o céu estava ligeiramente claro e houve uma violenta explosão ao longe. A guerra começou oficialmente. Idiota! Você se preparou com antecedência? Akatsushi olhou carrancudo para a legião de Konoha não muito longe e disse em voz baixa. Então lute de frente. Roshi ao lado franziu a testa e disse. Ele pensou que eles poderiam aproveitar o início da manhã, quando Konoha não estaria tão vigilante e matar todos eles de surpresa. Inesperadamente, Konoha organizou um grande número de batedores e armadilhas na estrada. Deixe a situação mudar de um ataque surpresa para uma batalha frontal. Parece que hoje é uma batalha difícil. Akatsushi, hoje haverá uma batalha decisiva. Jiraiya disse em voz alta para a legião de pedra que estava do lado oposto. Ao mesmo tempo, ambas as mãos fazem gestos um a um atrás das costas. Obviamente para este dia podem ser utilizadas as táticas que foram treinadas há muito tempo. Jiraiya, hoje vou enterrar vivos todos os ninjas de Konoha. Akatsushi estava prestes a ter uma longa conversa com Jiraiya, mas foi interrompido pelo ninjutsu do outro lado. Estilo fogo. Grande bola de fogo. Estilo fogo. Jutsu do dragão flamejante. Estilo vento. Grande corte de vento. Já no momento em que Jiraiya gesticulou, os ninjas de Konoha já haviam começado a se preparar para o ninjutsu combinado. Num instante no campo de batalha, o fogo aproveitou o vento. O vento toma emprestado do fogo, queimando esmagadoramente a legião de pedra. Idiota Jiraiya, você fez um ataque furtivo. Defenda rápido, defenda rápido. Enfrentando as chamas avassaladoras do lado oposto, Akatsushi ficou subitamente assustado e irritado. Estilo terra. Parede de terra. Estilo terra. Parede de lama multi. A legião de pedra respondeu rapidamente e usou ninjutsu defensivo a tempo. No entanto, por mais rápida que fosse a reação, ela não conseguiu evitar algumas mortes e ferimentos. Esta também é a desvantagem de Stone Village. Comparado com Konoha Ninja, que geralmente praticava o ninjutsu dos 5 elementos, Stone tolerou restrições de terreno e geralmente se formou em ninjutsu do estilo terra. Isso também causou a situação em que eles só podem ser espancados passivamente. Caso contrário, você pode usar um estilo de vento mais forte e então soprar as chamas fracas de volta. Idiota Konoha. Enfrente minha ira. Diante desse tipo de coisa, Akatsushi obviamente não aguentaria. Levantando-se decididamente atrás da parede de terra criada por Stone Shinobi, suas mãos rapidamente formaram selos. Pelo número de selos, pode-se ver que este é definitivamente um ninjutsu de alto nível. Estilo terra. Jutsu de sacudir o chão. Akatsushi gritou bem alto o nome do ninjutsu e colocou as mãos no chão ao mesmo tempo. De repente, aos pés de todos os ninjas de Konoha, houve explosões de vibrações violentas. Se apresse. Shinobi ao redor sentiu as mudanças e insistiu ansiosamente. A terra tremeu violentamente e imediatamente, como uma erupção vulcânica, o magma foi ejetado do solo, e os ninjas de Konoha ao redor sofreram pesadas perdas. Odioso. Jiraiya olhou para a cena e viu a morte do ninja que ele trouxe e imediatamente ficou com raiva. Kozuki Minato. Mas sua maior deficiência é que não existe um ninjutsu de ataque em grande escala e de longo alcance. Por um tempo, ele só conseguiu rugir de má vontade e ao mesmo tempo chamou Kozuki e Minato para seguirem em frente. Kozuki viu as pessoas que estavam rindo juntas ontem, hoje viraram cadáveres, e não pôde deixar de ficar um pouco triste. Este foi o destino de Ninja, tudo o que ele pôde fazer foi matar o inimigo para vingar aqueles que morreram. Com Kozuki assumindo a liderança com uma faca, ele imediatamente destruiu a grande parede de terra com apenas um golpe. A luta começou oficialmente. Havia ninjutsu entrelaçados no campo de batalha, shurikens voando e pessoas perdendo a vida a cada minuto e a cada segundo. No campo de batalha nada foi mais brilhante que Kozuki Minato. Seus enormes cortes vermelhos destruíram imediatamente qualquer um que usasse o colete de pedra. E Namikaze Minato também estava ceifando vidas com seu Flying Raijin Jutsu. Dentro do alcance de ataque de sua kunai personalizada, fosse Jonin, Chunin ou mesmo Genin, todos foram mortos juntos em um instante. E ele continuou contornando a kunai, deixando apenas uma luz amarela deslumbrante. Desgraçado. Vendo Kozuki e Minato massacrando Stone Shinobi em grande escala, Akatsushi não pôde deixar de ficar com raiva. Não é o recém-surgido demônio da espada. O que ele está fazendo aqui? Ao lado de Akatsushi estava um homem alto vestindo uma armadura vermelha. Como eu saberia, mas temos que detê-los. Akatsushi não podia mais esperar e quis atacá-los imediatamente.
Você lida com flecha amarelo, eu cuido do demônio da espada. O Jinchuriki de 5 caudas, imediatamente correu em direção a Kozuki com vapor saindo da fornalha em suas costas. E Akatsushi também encarou Minato que brilhou no campo de batalha. Kozuki Shiro. Gritou o nome de Kozuki e todo o seu corpo correu em direção a Kozuki. Kozuki, que já havia sentido também desistiu do oponente à sua frente, e uma luz vermelha brilhou em seus olhos quando ele trouxe sua lâmina para sua frente. Estilo fervente. Punho de vapor. A lâmina colidiu com um enorme punho de pedra e uma enorme onda de choque de repente derrubou todos os ninjas ao redor no ar. Os ninjas que foram lançados ao ar foram completamente exterminados pelo ninjutsu e shuriken voando no ar antes de pousarem. Capítulo 48. Morte de An. Esta é a batalha entre os fortes, e os fracos nem conseguem resistir às consequências. Em poucas respirações, a lâmina e o punho a vapor colidiram por várias rodadas. Todos os ninjas ao redor mantiveram conscientemente uma distância segura de dezenas de metros deles. Evite ser morto pelas consequências. A lâmina colidiu com o punho a vapor novamente. As duas pessoas pareciam estar em um impasse, mas a respiração de An estava um pouco rápida e seu rosto estava vermelho. Droga, que força monstruosa! An podia sentir a dor dos ferimentos em seu punho. Mesmo quando os cobriu com o vapor do chakra, ele ainda se machucou. Kang, com um barulho alto e claro, An empurrou com força com toda a sua força e imediatamente se separou de Kozuki e formou uma certa distância. Kozuki ainda estava parado olhando para ele com o rosto calmo, não afetado pela rodada anterior. Sua reputação é merecida, mas não sou alguém que você possa atropelar. O casaco vermelho de chakra imediatamente cobriu An e 5 caudas apareceram atrás dele quando ele se transformou em uma fera humanoide. Morrer. A voz misturada com o som da fera era extremamente assustadora quando An apareceu com extrema velocidade na frente de Kozuki, sua garra se movendo em sua direção. Rápido! Kozuki ficou surpreso com sua velocidade, pois era apenas alguns pontos mais lento que Raikage, mas ele ainda se esquivou facilmente e revidou. Bum bum bum! Todo o campo de batalha foi destruído quando sons explosivos ecoaram por todo o campo de batalha. Droga, ainda não consigo acertá-lo. An, que se transformou em uma besta humanoide, ainda tinha uma mente clara, pois era um Jinchuriki perfeito. Kozuki na frente decidiu encerrar a luta porque havia gostado muito. Kozuki pulou no ar com sua lâmina erguida. Ele está tramando alguma coisa. A besta de cauda lembrou An, que imediatamente abriu a boca e uma bola roxa de energia se reuniu na frente enquanto ele a engolia. Um estilo de espada. Dragão voador. Kozuki cortou a espada para baixo quando um enorme corte vermelho de quase 60 metros de comprimento afundou em An, que parecia uma formiga na frente dele. Rugido. An rugiu quando um raio de luz foi ejetado de sua boca e colidiu com o golpe. Salve-se. Tanto Stone quanto Konoha Ninja pararam a luta imediatamente protegendo-se das ondas de choque. Depois de alguns minutos, as ondas de choque diminuíram quando um enorme monstro apareceu na frente de todos. Tinha o corpo de um cavalo branco, com uma cabeça de golfinho e 5 caudas atrás dele. Oh, você bloqueou. Kozuki ficou surpreso ao olhar para a besta na frente, pois não esperava que ele sobrevivesse, pois esse era um de seus ataques mais fortes. Humano, você me lembra alguém que vi há muito tempo, mas ainda está longe dele. Uma voz feminina ecoou por todo o campo de batalha enquanto Koku falava com Kozuki. Ela viveu desde a era do sábio dos 6 caminhos e viu inúmeros homens fortes, mas Kozuki foi o segundo espadachim mais forte que ela já viu. Seu ataque anterior foi destruído pelo golpe, então ela se transformou salvando An. Koku não falou mais quando abriu a boca e uma enorme bola roxa começou a se formar na sua frente. Retiro. Jiraiya, que viu a bomba da cauda, gritou imediatamente, pois sabia que o ataque não era algo que o shinobi ao redor pudesse suportar. Afaste-se rapidamente. Akatsushi também ficou horrorizado, já que a bomba da cauda não distingue o inimigo e mata todos em seu caminho. Olhando para o enorme Bijudama na frente, Kozuki, que ficou surpreso com suas palavras, imediatamente tirou suas dúvidas de sua mente e seu aperto em Shuzui aumentou. A aura vermelha começou a aparecer ao redor de Kozuki pairando ao seu redor e o Shuzui em suas mãos estava imbuído de Aki enquanto ele iria usar seu ataque mais forte. Koku ejetou a bomba enquanto ela voava em direção a Kozuki, pulverizando tudo em seu caminho. Bang! Kozuki, que estava cercado por uma aura vermelha, colocou força sob seus pés enquanto voava em direção ao Bijudama, destruindo o chão abaixo. Um estilo de espada. Palácio da Noite. Uma enorme forma de crescente vermelho com centenas de metros de comprimento e igualmente larga apareceu enquanto parecia abrir o mundo. O Bijudama era como um pedaço de papel imediatamente dividido em 2 enquanto o corte sem enfraquecer dividia Koku em 2 também e continuava por várias dezenas de metros destruindo tudo em seu caminho. As nuvens acima do céu se afastaram e ondas de choque cobriram todo o campo de batalha. O movimento causado pela enorme aura da espada atraiu a atenção dos ninjas ao redor, mas todos os ninjas que olharam não puderam evitar cair em um estado de lentidão. Nesse momento eles ainda podiam ver que Kozuki segurava uma faca nas mãos e não muito longe dele estava o cadáver de An dividido em 2, e atrás dele havia uma marca longa e profunda que continuava por várias dezenas de metros. Mesmo no campo de batalha, esta área não pode deixar de ficar quieta, está silenciosa. Mestre An está morto. Kozuki matou o Mestre An. Demônio da espada matou An. Finalmente, o ninja foi atingido por uma shuriken voando à distância no braço, e a dor o trouxe de volta aos sentidos e ele exclamou de repente. Ao contrário das vozes em pânico de Stone, a voz do ninja de Konoha não é apenas chocada, mas também tem um toque de alegria. An está morto, o que significa que Konoha tem um poder de combate extra para dominar. Do outro lado do campo de batalha, Minato reagiu rapidamente.
Akatsushi, que ficou chocado com a morte de An, não percebeu que ele tinha uma kunai perto dele. E no momento seguinte Minato brilhou atrás dele e um vislumbre da luz de kunai brilhou à luz do sol. Minato desapareceu no momento seguinte, e um cadáver com um ferimento no pescoço foi deixado lá. E os ninjas que o cercavam, mesmo tendo sido batizados pela notícia do assassinato de An, não puderam deixar de exclamar: Mestre Akatsushi foi morto pelo ninja de Konoha. Minato matou Akatsushi. Uma após a outra, as más notícias destruíram imediatamente o moral dos Stone Shinobi. Capítulo 49. Pedra derrotada. Roshi e Jiraiya estão se enfrentando desde o início da batalha. Roshi, o Jinchuriki de 4 caudas, também era um Jinchuriki perfeito. Ele pode utilizar perfeitamente o poder das 4 caudas, tornando-o um inimigo terrível. Além de suas próprias habilidades físicas poderosas, ele também pode pegar emprestado o chakra da besta com cauda e, mesmo depois de usar a transformação completa da besta com cauda, ele ainda pode manter sua consciência. Se ele puder atacar livremente, então todos os ninjas aqui poderão ser destruídos por ele. Para Roshi é o mesmo com Jiraiya. Como um dos Sannin de Konoha, a reputação de Jiraiya se espalhou por todo o mundo ninja. Mesmo que ele se transforme em uma fera completa, Jiraiya pode invocar o sapo do Monte Myoboku para lutar contra ele. O mais importante é que Jiraiya seja proficiente na arte da selagem. Para Jinchuriki, o ninja proficiente em selar jutsu é seu inimigo. Eles tinham acabado de travar uma batalha e pararam momentaneamente devido à luta entre Kozuki e An. Como ambos estavam ansiosos pelo resultado da batalha entre Kozuki e An, nesse momento, eles também ouviram o som de uma exclamação à distância. Você continuará a lutar? Se continuar a lutar, será exterminado. Embora Jiraiya estivesse chocado em seu coração, ele não esperava que Kozuki fosse capaz de bloquear aquele Bijudama e até mesmo matar o Jinchuriki. Vamos nos retirar. Roshi também ouviu o som vindo de longe. Embora ele não pudesse acreditar em seu coração, a notícia não foi negada nenhuma vez pelo Stone Shinobi. Receio que isso seja verdade, então ele bufou e ordenou que o ninja ficasse de lado. Jiraiya também deu ordem para parar a luta. Logo, a ordem de Roshi e Jiraiya se espalhou por todo o campo de batalha. Embora os ninjas de Konoha não estivessem reconciliados, eles só podiam obedecer às ordens de Jiraiya. A luta em todo o campo de batalha parou, e os ninjas de Konoha e os ninjas de Pedra vieram atrás de seus respectivos líderes. Como Akatsushi foi morto por Minato e Wagakure ficou atrás de Roshi. Você venceu a batalha, Jiraiya, mas ainda não acabou. Espere pela raiva do Tsuchikage-sama. Roshi disse calmamente para Jiraiya. Então ele conduziu Stone Shinobi atrás dele e evacuou o campo de batalha. Sensei, obviamente temos vantagem, porque deveríamos parar de lutar. Nesse momento, Minato chegou ao lado de Jiraiya e não pôde deixar de perguntar. Olhe ao redor. Veja quantos ninjas nos restam. Jiraiya olhou para Minato à sua frente e então se virou para olhar para o exército ninja de Konoha. Minato também se virou quando ouviu as palavras. Depois de ver claramente a situação ao redor, seus olhos de repente mostraram uma aparência inacreditável. Quando os ninjas de Konoha saíram do acampamento, havia quase 3.000 ninjas, mas não há mais de 800 ninjas ainda de pé. Havia muitos jonin com os quais ele estava familiarizado, e todos eles desapareceram no campo de batalha neste momento. Obviamente, o preço que Konoha pagou nesta guerra foi muito alto. Roshi é um Jinchuriki perfeito, se realmente o pressionarmos. Mesmo se o matarmos, apenas você, eu e Kozuki poderemos ser os únicos a sair vivos. Já vencemos. Sim, Stone Shinobi já perdeu, basta. Jiraiya disse pesadamente, neste momento, olhando para as vidas mortas ao seu redor. Ele realmente esperava que o filho da profecia pudesse parar esse derramamento de sangue. Olhe com atenção para ver se há algum ninja de Konoha ferido. Traremos o corpo do herói de volta para Konoha. Agora não é hora de pensar nessas coisas. Jiraiya esclareceu seus pensamentos, olhou para os cadáveres por toda parte e disse em voz profunda. A legião de Konoha liderada por Jiraiya derrotou a legião de Pedra liderada por Akatsushi. A notícia rapidamente se espalhou por todo o mundo ninja. Existem muitos jovens ninjas notáveis nesta batalha, e o nome familiar foi mais uma vez ouvido por todo o mundo ninja. O artista mais destacado foi Kozuki, e agora entrou na lista negra das principais aldeias ninja. Aos 10 anos, ele cortou as caudas de uma besta com cauda, derrotou o filho do Raikage e dividiu as 5 caudas em 2. A esgrima que poderia até dividir o Bijudama, o ataque mais forte do mundo ninja, era temida por todos. Por causa disso, seu nome Sword Demon tornou-se ainda mais famoso. Minato também foi incluído na lista negra das aldeias ninja, pois matou vários jonin de pedra e até Akatsushi morreu em suas mãos. Como a velocidade é muito rápida e apenas raios de luz amarelos podem ser vistos durante sua luta, ele recebeu o nome de Flecha Amarelo. Existem também muitos jovens gênios, e o mais brilhante é Kakashi Atake, filho de White Fang que poderia lutar contra Jonin aos 10 anos. Mas ao mesmo tempo, ele também foi incluído na lista de mortes das principais aldeias. Neste momento, do outro lado da fronteira do País do Fogo, uma pequena cidade perto da fronteira da Terra com Água foi ocupada por Danzo e transformada em sua base. Danzo está sentado na sala de conferências da base, há uma mesa na frente dele. Sobre a mesa está o relatório de Kozuki. Sarutobi, você não pode mais deixá-lo crescer, caso contrário, temo que não seremos capazes de lidar com ele. Danzo murmurou enquanto lia o registro de Kozuki no último relatório. Na sua opinião, a decisão de Hiruzen estava errada. A guerra não está nem perto do fim e Kozuki cresceu muito. Se a guerra durar mais 2 a 3 anos, quem sabe quanto ele cresceria. Mas agora ele não tem confiança para lidar sozinho com Kozuki. Nessa época, Danzo já havia lutado diversas vezes contra o ninja de Mishi.
Para o ninja da névoa que veio atacar Konoha, todos eles foram mortos sem piedade. No entanto, a frequência de aparecimento dos ninjas da névoa também está aumentando. O que ele mais espera neste momento é ter um subordinado poderoso que possa seguir suas ordens e Kozuki se enquadra perfeitamente nesse critério. Além disso, em sua opinião, Sarutobi sempre foi muito conservador. Se fosse ele concentraria a força de Konoha já no início da Guerra Ninja e lançaria uma guerra e derrotaria diretamente a névoa. Sarutobi era muito incompetente e não merecia ser Hokage. A decisão do professor foi errada. Se ele fosse Hokage, o mundo ninja já teria sido unificado por ele. Quando Danzo estava tendo bons sonhos, Sarutobi por outro lado também recebeu a notícia da derrota da Legião Stone. Capítulo 50. Sarutobi problemático. Escritório Hokage. Sarutobi Hiruzen encostou-se na cadeira, segurando o cachimbo na mão, soprando nuvens de fumaça uma após a outra. Na mesa à sua frente estava o relato da vitória contra Iwagakure. Originalmente, quando ele enviou Kozuki com Orochimaru pela primeira vez, ele teve a sensação de ter feito algo errado. Sua ideia original era esperar até que Orochimaru estivesse desesperado e então deixar Minato salvar o campo de batalha, para abrir caminho para Minato. Mas ele realmente não esperava que Kozuki pudesse derrotar o filho do Raikage e os Jinchuriki de duas caudas e matar o Elite Jonin. É tão fácil ser derrotado por uma criança. Você pode fugir se não conseguir vencê-la? Só por precaução, ele enviou Kozuki para a Vila Rochosa, para que Orochimaru não fizesse mais milagres. E o que ele não esperava era que o mandasse para o Rock, mas na verdade ele conquistou os holofotes de Minato. Minato matou Akatsuki, o que foi uma grande conquista. Mas Kozuki realmente matou o Jinchuriki da Vila de Pedra. Isso estava além de sua expectativa. Esse é o Jinchuriki, um dos trunfos de toda grande nação. Ele só queria que Minato fosse famoso, não Kozuki, mas agora a reputação de Kozuki até superava Minato em alguns pontos. Sempre que alguém em Konoha ou no mundo ninja falasse sobre a derrota de Stone, o primeiro nome seria Sword Demon e o segundo seria Yellow Flash. Isso vai contra o roteiro que ele escreveu e ele já decidiu não deixar Kozuki interferir mais. E Kozuki estava se fortalecendo a uma velocidade assustadora e ele não tinha certeza se ele e Danzo conseguiriam lidar com ele depois da guerra. Pensando nisso, Sarutobi não pôde deixar de respirar fundo no cachimbo em sua mão. Chamar. Cuspindo a fumaça, ele já havia tomado uma decisão neste momento. Embora seja um pouco tarde, só posso fazê-lo. Ele acenou com a mão para o ninja da Anbu. Uau! A figura era o capitão da Anbu com máscara de gato. Ele viu o gesto de Sarutobi e apareceu ao lado de Sarutobi. Chame o mensageiro de guerra aqui. Sarutobi Hiruzen largou o cachimbo na mão e disse solenemente ao capitão da Anbu. Sim. Uau! Após receber a ordem de Sarutobi, o capitão da Anbu respondeu e então desapareceu no escritório do Hokage. Um pouco depois. Uau! Uau! Uma figura apareceu no escritório do Hokage. Senhor Hokage, você está procurando por mim. O mensageiro viu o sério Sarutobi e falou primeiro. Vou pedir para você ir ao acampamento em Rock Village e ligar para Kozuki Shiro de volta para Konoha. Sarutobi disse solenemente. Eu entendo Hokage-sama, quando irei embora? Quando o mensageiro ouviu as palavras de Sarutobi, ele ficou um pouco surpreso, embora se perguntasse por que Kozuki, que estava fazendo um trabalho tão bom, foi chamado de volta, mas reagiu imediatamente e respondeu. Saia o mais rápido possível. Falando nisso, Sarutobi entregou-lhe o documento oficial da ordem. Mensageiro pegou e guardou com cuidado. Senhor Hokage, então irei embora primeiro. Mensageiro disse respeitosamente, e então desapareceu com um assobio. Apenas Sarutobi ficou sozinho na sala pensando no que fazer com Kozuki. Depois de um longo tempo, Sarutobi recostou-se na cadeira atrás dele, respirou fundo a fumaça e exalou lentamente a fumaça. O acampamento de Tsunade. Shizune, Kurenai tentem controlar seu chakra com mais precisão. Tsunade, que usava a armadura cinza, ficou na frente enquanto guiava os dois discípulos que aceitou recentemente. Durante o período da guerra, ela estava cansada de fazer todo o trabalho duro. Tio da Areia sempre usava veneno mortal contra Konoha e ela era a única que poderia fazer o antídoto. Isso teve um grande impacto sobre ela, mas felizmente ela encontrou duas garotas que tinham grande talento e as aceitou como suas discípulas. Ela tinha medo de sangue para que essas menininhas pudessem ajudá-la na cirurgia e facilitar seu trabalho. Kurenai e Shizune estavam totalmente concentrados em curar os peixes da frente. Ambos aprenderam o quão fracos eram durante a guerra, então até mesmo Kurenai, apenas para ficar forte, começou a aprender com Lady Tsunade, mas ela não parou seu treinamento de ilusão. Lady Tsunade, este é o relatório da Stone Village. Neste momento, uma Kunoichi entrou no acampamento entregando um pergaminho a Tsunade. Tsunade pegou o pergaminho enquanto Kunoichi recuava. Depois de abrir o pergaminho, Tsunade leu o relatório e não pôde deixar de ficar surpresa. Você tem um bom companheiro de equipe. Depois de ler o pergaminho, Tsunade disse olhando para as meninas. Kozuki, o que aconteceu? Ouvindo que era sobre Kozuki, os dois imediatamente ficaram curiosos e olharam para Tsunade em busca de mais novidades. Tsunade não respondeu, mas entregou o pergaminho para os dois, pois não era um segredo para esconder. Sim, Kozuki está ficando mais forte, não podemos ficar para trás. Depois de ler o pergaminho, os dois comemoraram alegremente o sucesso de Kozuki, mas começaram a praticar novamente para não serem um fardo para Kozuki no futuro. Capítulo 51. 7 Espadachins Ninja.
Acampamento de Jiraiya. Kozuki, você recebeu ordem de retornar para Konoha. Jiraiya, que estava de bom humor desde a última vitória, de repente recebeu uma ordem do mensageiro de Konoha. Jiraiya ficou muito bravo. Eles apenas começaram a pressurizar a pedra e foi tudo por causa de Kozuki. Mas agora seu professor ligou de volta para Kozuki. Jiraiya não conseguia entender por que seu professor fez isso, mas também não pôde recusar a ordem de Hokage e contou a Kozuki sobre o assunto. Kozuki estava com dor de cabeça agora por causa de Sarutobi. Seus meios políticos são muito chatos. Ele realmente não ligava para crédito, mas Sarutobi não entendia isso. Vou embora amanhã. Kozuki não queria seguir a ordem de Sarutobi, mas fazer isso o tornaria um ladino. Após deixar o acampamento, Kozuki foi ao encontro de Kakashi, Obito e Minato e os informou de sua partida. No início da manhã do dia seguinte, Kozuki deixou a base enquanto estava a caminho de Konoha. Vila de Konoha. Escritório Hokage. Neste momento, Sarutobi Hiruzen ficou irritado com a carta secreta sobre a mesa. Esta carta foi escrita para ele pelo daimyo do País do Fogo ontem à noite. Depois de uma noite de escolta de emergência, finalmente foi entregue a ele há 10 minutos. Sarutobi franziu a testa, perguntando-se como lidar com esta situação. O ataque surpresa da Vila da Névoa os deixou completamente despreparados. Agora que há apenas seu antigo parceiro na fronteira, Shimura Danzo, e suas centenas de membros raiz, não há como impedir a invasão da névoa. Mas por um tempo, ele não conseguiu produzir poder de combate suficiente para enviá-lo. Se houver apenas Chunin, Konoha ainda pode ter 2 ou 3 mil ninjas, mas Konoha não tem muitos Jonin sobrando na vila. O Mizukage, o clã Kaguya, o espadachim 7 ninja e muitas outras elites na Vila da Névoa. Mas então pensando no próximo Kozuki, a dor de cabeça de Sarutobi aliviou um pouco. Não apenas Kozuki pode ajudá-lo a lidar com a névoa, mas também seu velho amigo Danzo também pode ficar de olho nele. Sarutobi recostou-se na cadeira olhando para o céu nublado esperando ansiosamente por seu retorno. Neste momento Kozuki estava viajando pela densa floresta, saltando de árvore em árvore, marchando em direção a Konoha. Já se passaram 2 dias desde que ele saiu da base e já está bem próximo da vila de Konoha. Kozuki parou de repente ao ver uma pequena cidade na frente, mas esse não foi o motivo para ele parar de repente, pois ele realmente sentiu o cheiro de sangue. Assim que ele pisou na cidade, ele viu uma visão cruel. Havia cadáveres por toda parte à sua frente. Ele também não conseguia sentir os animais por perto. Os animais são mais sensíveis a respirações perigosas e devem ter sentido algum perigo, por isso todos fugiram. Kozuki deu um passo à frente para examinar vários cadáveres cuidadosamente e descobriu que a maioria deles foi decapitada por armas afiadas e alguns dos cadáveres foram mutilados. Eles pareciam ter sido mortos por etiquetas explosivas. Parece que todos foram mortos por ninjas. E os cadáveres ainda estavam quentes. Olhando o estado dos cadáveres, era óbvio que os assassinos tinham acabado de sair. Esta já é a zona central da Terra do Fogo, e fica muito perto da aldeia. Na área central apareceram ninjas de outras aldeias, principalmente durante a guerra. Não era um bom sinal. Kozuki lançou sua observação aqui enquanto ele se espalhava cobrindo tudo em seu caminho. Encontrei-os. Kozuki encontrou 7 auras bastante fortes a alguma distância deste lugar e imediatamente se moveu em direção a elas enquanto decidia ensinar-lhes uma lição. A alguma distância da cidade massacrada, 7 pessoas de formas estranhas estavam reunidas aqui. Yagura é realmente arrogante. Vamos atacar diretamente as 2 linhas de transporte de Konoha. Juzo, que segura a faca do carrasco na mão, zombou. Afinal, Yagura é Mizukage. Vamos interromper a linha de suprimentos de Konoha para que Konoha não possa transportar os suprimentos para Orochimaru e Jiraiya. Então, iniciando a guerra e derrotando Konoha de uma só vez, estima-se que as tropas já possam estar perto da fronteira. Neste momento, Fubuki, que tinha sameada nas costas, falou. Nesse momento, Ringo, o mais sensível ao ambiente, de repente fez sinal para que ficassem em silêncio. Alguém está vindo em nossa direção. As 7 pessoas que estavam sentadas aqui agora há pouco, imediatamente se levantaram e empunharam suas espadas olhando na direção do visitante. Depois de alguns segundos, eles viram um garoto vestindo uma túnica preta de samurai com o peito visível por baixo e uma espada pendurada na cintura aparecer na frente deles. Acabaram sendo os famosos espadachins ninja da névoa. Kozuki, que chegou imediatamente, reconheceu o inimigo. Ele é. A pupila de Juzo encolheu imediatamente e seu rosto ficou com uma expressão assustada. Espada demônio. Ringo ao lado falou alto quando ela o reconheceu imediatamente. Todas as grandes aldeias tinham informações sobre Kozuki, então não era grande coisa para eles saberem como ele era. O que ele está fazendo aqui não foi ele lutando contra a pedra. Fubuki ao lado não pôde deixar de perguntar, pois pelo relatório que receberam ele ainda estava lutando com pedras. Então, vocês são aqueles que destruíram a cidade, então é hora de vocês pagarem pelo que fizeram. Kozuki pulou da árvore enquanto ficava na frente deles, olhando para eles com uma expressão fria. Capítulo 52, Matança. Deveríamos recuar se lutarmos contra ele, mesmo se vencermos, poucos de nós serão enterrados aqui. Juzo sugeriu abandonar a missão porque realmente não queria brigar com Kozuki. Não vou deixar você ir de jeito nenhum. Kozuki estava zangado com a forma como eles mataram as pessoas comuns e nunca os deixaria ir. Por que você tem que morrer conosco? Você pode ser forte, mas não pode lidar com nós 7 juntos. Fubuki já estava com vergonha de recuar e quando ouviu suas palavras não pôde deixar de ameaçá-lo. Lixo, como se você não pudesse nem tocar nas minhas roupas. Kozuki respondeu friamente. Ao mesmo tempo ele tirou Shuzui de sua bainha azul. Parece que você está determinado a lutar.
Fubuki olhou para Kozuki com uma cara feia e disse enquanto cerrava os dentes. Mas ele também segurava a sameada nas mãos, pronto para a luta. Os 7 ninjas de formato estranho se entreolharam, então formaram silenciosamente uma forma semicircular e cercaram Kozuki no centro. O primeiro foi Jinpachi, que suportou Kozuki por muito tempo. Morrer, Jinpachi segurou sua espada, puxou um longo pergaminho explosivo e agitou o pergaminho ao redor de Kozuki, formando um enorme círculo. Estrondo. Um som enorme soou e os símbolos de detonação em todo o círculo explodiram violentamente, e Kozuki foi firmemente cercado pela explosão. Esse garoto acabou sendo uma grande piada. Jinpachi viu Kozuki enfrentando seu ataque, mas nem se escondeu. Ele não achava que Kozuki ainda pudesse estar vivo com uma explosão tão violenta. Então ele clamou arrogantemente. Eu já disse que nenhum de vocês sairá vivo hoje. A voz de Kozuki veio do centro da explosão, e a fumaça gradualmente se dissipou, apenas para ver Kozuki permanecer ileso no centro da explosão. Então é hora de eu atacar. Estilo de uma espada. Canção do Leão da Morte. Uma luz vermelha envolveu o corpo de Kozuki e desapareceu instantaneamente diante dos olhos dos 7 espadachins. Quando ele reapareceu, ele já estava atrás de Jinpachi com sua espada de volta na bainha. Desaparecido. Tão rápido. Atrás de Jinpachi. Os 7 ficaram horrorizados, procurando a figura de Kozuki. No final, Kushimaru, que também era bom em velocidade, percebeu a figura de Kozuki e disse em voz alta. Ao mesmo tempo, Jinpachi tinha uma expressão inacreditável em seu rosto. Sangue quente espirrou de seu coração enquanto ele caía e morria miseravelmente. Você está brincando. Como alguém poderia matar Jinpachi com um movimento? Como você pode lutar com ele? As 6 pessoas restantes se entreolharam com medo e de repente fugiram separadamente na floresta densa. Em seus corações eles nunca pensaram em cooperação. Quando sentiram que poderiam enfrentar a morte, todos optaram por abandonar seus companheiros e fugir. Na verdade, os 7 só conseguem lidar com a potência Kage média, mas enfrentando Kozuki não tem como. Afinal, o mais agressivo deles, Jinpachi usando sua faca explosiva não conseguiu nem mesmo sua defesa. Além disso, a velocidade de Kozuki obviamente excedia seu alcance de percepção. Eles não ousam pensar que eram melhores que Jinpachi. Eles eram famosos por suas espadas, não por eles mesmos. Quem os fez se tornarem elite Jonin confiando nas espadas ninja? Sem a bênção das espadas ninja, eles são todos Jonin comuns que Kozuki pode cortar como vegetais. Além disso, eles só se preocupam com suas próprias vidas e não com seus companheiros de equipe, então abandonaram seus companheiros e fugiram. Ninguém pode salvá-lo da minha ira hoje. Kozuki, usando sua observação aqui, os avistou facilmente e primeiro foi até Kushimaru, que era um ninja do tipo rápido. Resolva primeiro o mais difícil e nenhum dos restantes poderá fugir. Uau! Com um assobio, Kozuki desapareceu na floresta. Entre as enormes árvores, Kushimaru se move rapidamente. Felizmente, aquele monstro não me seguiu e aqueles bastardos como ousaram me abandonar. Kushimaru continuou correndo ainda assustado com Kozuki e também xingando seus companheiros pouco confiáveis. De repente, houve uma explosão de ruído nítido lateral neste momento. Kushimaru virou a cabeça para olhar e de repente pulou para a direita assustado. Então, uma aura de espada vermelha passou por ele. Foi Kozuki quem o alcançou e o cumprimentou com seu golpe mais fraco. Eu disse que você vai pagar pelo que fez com aquelas pessoas. Kozuki disse enquanto caminhava em direção a Kushimaru. Droga, por que você está me perseguindo com tantos de nós? Kushimaru olhou para Kozuki desesperadamente e perguntou quase chorando. Não se preocupe, seus camaradas irão se juntar a você em breve. Kozuki se aproximou dele, ergueu a faca em sua mão e disse assustando Kushimaru. Ah, maldito bastardo. Sabendo que não poderia mais escapar, Kushimaru acenou com o Nilbari e esfaqueou Kozuki. Mas na frente de Kozuki qualquer resistência era inútil, pois um simples golpe destruiu todos os fios e perfurou seu coração. Você deve mandá-los comigo. Mesmo que estivesse prestes a morrer, Kushimaru não se esqueceu de lembrar Kozuki de matar seus companheiros. Você não precisa me lembrar. Kozuki respondeu ao se aproximar de seu cadáver. Kozuki pegou o Nilbari e colocou-o no espaço do sistema. Ele acreditava que essas 7 espadas ninja poderiam ser vendidas por um bom preço, já que ele era um pouco pobre atualmente. Neste momento, o usuário do quebra-capacete, Jinin, está correndo pela mata em extrema velocidade. Sua arma era um pouco pesada para carregar e depois de muito tempo correndo, ele consumiu muita força física. Vamos fazer uma pausa primeiro. Ele não deveria me perseguir. Assim como Kushimaru anterior, as pessoas sempre encontram motivos para se consolar, então Jinin decidiu fazer uma pausa na árvore. Capítulo 53. 4 mortes. Realmente tranquilo. Você é a pessoa mais tranquila entre todos eles. Neste momento, Kozuki já havia matado os usuários da espada de duelo Kiba junto com Nilbari e Blasting Sword. Depois de matar Ringo, Kozuki sentiu o quarto alvo, mas descobriu que esse cara estava descansando em uma árvore, como em sua própria sala de estar. Por que sou eu? Por que eu entre tantas pessoas? Jinan, que acabará de sentar para descansar, viu Kozuki aparecer e não pôde deixar de rugir por essa injustiça. Obviamente, todos fugiram ao mesmo tempo, com 1/7 de probabilidade, porque ele foi escolhido. Kozuki se sentiu muito estranho, porque cada membro dos 7 espadachins ninja que foi perseguido por ele faria a mesma pergunta primeiro. No entanto, Jinan sabia que não havia sentido em amaldiçoar sua sorte e imediatamente atacou Kozuki com seu quebra-capacete. O esmagador de capacete é composto por um machado e um martelo.
Jinan usou o enorme machado e bateu ferozmente na cabeça de Kozuki. Obviamente ele estava muito confiante em seu poder. Mas Kozuki nunca teve medo de ninguém em termos de poder. Kozuki foi de baixo para cima e acenou com o Shuzui na mão. Clang! As espadas colidiram, mas devido à enorme força de Kozuki, Jinan foi lançado ao ar. Jinan voando no ar, não conseguiu nem pousar porque um sinal vermelho o afogou e ele foi igualmente dividido em dois. Mas mesmo antes de morrer, ele ainda dizia, porque eu. Quarto 1. Kozuki se aproximou e disse baixinho, e ao mesmo tempo pegou a faca e jogou-a no espaço do sistema. Usando observação aqui, ele se moveu em direção ao próximo alvo. Fuguki, do outro lado, correu pela floresta e finalmente encontrou um pequeno rio no final da floresta. Fuguki cresceu na terra da água desde a infância. Ele podia correr mais rápido na água do que no solo, então imediatamente começou a correr na água em direção à fronteira. E não demorou muito para Kozuki aparecer, onde Fuguki apenas estava parado. Quando ele chegou aqui, Kozuki imediatamente espalhou seu Haki de observação, mas na faixa de 2000 metros que era seu limite, ele não conseguiu encontrá-lo. Parece que ele escapou pela água. Kozuki olhou para o pequeno rio à sua frente e para as pegadas deixadas por Fuguki na margem, e disse baixinho. Então ele usou novamente seu Haki de observação para procurar outros dois, mas também não conseguiu encontrá-los. Parece que eles fugiram. Kozuki ficou um pouco desapontado, mas imediatamente se animou ao lembrar que havia mudado o destino de alguém. Might Dai teria morrido enquanto lutava contra o espadachim da névoa, mas ele o salvou matando-os ele mesmo. Kozuki sempre se perguntou se poderia mudar o destino desses personagens trágicos. Mas o evento de hoje deu-lhe a certeza de que poderia mudar definitivamente a trajetória do mundo ninja. A morte de Minato, a aniquilação de Uchiha, a morte de Jiraiya. Kozuki acreditava que poderia mudar todos eles. Kozuki estava de bom humor depois de pensar nisso. Então depois de enterrar aqueles que morreram na cidade, Kozuki mais uma vez marchou em direção a Konoha. Era quase meia-noite e o céu noturno estava pitoresco. A pálida lua crescente brilhava como uma garra prateada no céu noturno. Na frente da entrada de Konoha, 2 Uchiha estavam alertas, pois hoje foram designados para vigiar o portão. Ei, você ouviu que o patriarca Kawasaki estava entre aqueles que derrotaram a nuvem. Uchiha Matsunari, que estava ficando com sono, começou uma conversa com seu irmão para ficar acordado. Sim, mas o verdadeiro herói é Sword Demon. Ele não apenas derrotou Cloud, mas também a pedra perdeu seu Jinchuriki em suas mãos. Uchiha Matsuide ao lado falou com seu tom um pouco de admiração. Nosso sobrinho tem a mesma idade que ele, mas a diferença entre os dois é muito grande. Matsunari ao lado suspirou imaginando nesta era devastada pela guerra como as pessoas comuns podem sobreviver. Espada demônio. Matsuide ao lado falou de repente enquanto apontava para frente e seu rosto tinha uma expressão inacreditável. Que bobagem, como ele pode estar aqui? Ah, bem-vindo mestre Kozuki. Matsunari ao lado repreendeu com raiva, mas de repente viu Kozuki na frente dele e imediatamente foi educado. Você está fazendo um bom trabalho. Kozuki sorriu olhando para os 2 Uchiha e os elogiou por terem feito o trabalho difícil. É nosso dever, mestre Kozuki, por favor, mostre sua licença. Você sabe que não podemos deixar ninguém entrar devido à guerra. Ambos ficaram maravilhados com seus elogios, mas não se esqueceram de completar sua tarefa. Tudo bem. Kozuki não se ofendeu porque era necessário e imediatamente mostrou-lhes o passe e entrou na aldeia. O luar brilhante revelou as ruas vazias. Kozuki foi direto para sua casa e decidiu se reportar a Sarutobi amanhã. Capítulo 54. Yagura irritado. O acampamento da linha de frente Shinobi de Kerigakure. Shimura Danzo é só um covarde. Ele nem teve coragem de lutar e mandou alguns ninjas morrerem. O patriarca do clã Kaguya, Hideshi, disse em voz alta. Patriarca Hideshi, não se preocupe, quando Juzo e outros completarem sua missão, Konoha será nossa pilhagem. Então o patriarca Hideshi pode fazer o que quiser com aquela tartaruga Danzo. O patriarca do clã Yuki, famoso por seu Ice Kekai Genkai, falou de lado. O clã Kaguya é um dos clãs mais fortes de Mist. Eles podem usar ossos e todos os membros do clã gostam de lutar e têm uma forte força de combate. É por isso que eles são um dos melhores clãs da Vila da Névoa. Neste momento, seu exército se aproximou do território da Terra do Fogo e já lidou com Shimura Danzo várias vezes, mas Shimura Danzo nunca os confrontou. Ele continuou enviando assassinos e criando armadilhas para eles. Isso realmente irritou o patriarca do clã Kaguya e desejou beber o sangue do covarde Danzo. Mas Shimura Danzo também estava passando por momentos difíceis. A névoa veio de repente, ele tinha apenas algumas centenas de membros raiz sob suas mãos e eles eram sua força particular. Se algo acontecer com eles, ele não terá nada do que se orgulhar. Aqueles 7 lunáticos, eles pensam que são os mais fortes da aldeia e não colocam ninguém nos olhos. Espero que eles não morram em Konoha desta vez. Ouvindo que o patriarca do clã Yuki mencionou o espadachim 7 ninja, Hideshi disse com insatisfação. Devido à excessiva arrogância dos 7 espadachins ninja, mesmo na Vila da Névoa, ninguém gosta deles. Foi apenas por causa do seu forte poder de combate que eles sempre existiram. Caso contrário, eles teriam sido mortos há muito tempo. Neste momento, o ninja da névoa entrou rapidamente de fora da tenda de comando. Mizukaji-sama, mestre Juzo, mestre Fuguki, eles estão de volta. O ninja da névoa que correu rapidamente caminhou até Yagura, que estava sentado ao lado com os olhos fechados mediando. Então deixe nosso herói entrar. Yagura nunca pensou na possibilidade de fracasso na missão dos 7 espadachins ninja. O maior poder de combate de Konoha está em 3 campos de batalha, e há apenas um Sarutobi e um Jinchuriki das 9 caudas na vila.
Foi um ataque surpresa e Konoha não estava preparada. Mesmo que encontrem Sarutobi e Hiruzen, com a força dos 7 espadachins ninja, eles são completamente capazes de derrotá-lo ou até mesmo matá-lo. Sim, Sr. Mizukage. Após o ninja ouvir as palavras de Yagura, ele imediatamente saiu e deu as boas-vindas a Juzo e outros 2 fora da tenda. Se fossem tempos normais, eles não esperariam que alguém entrasse e relatasse, e teriam invadido diretamente. Mas agora os dignos 7 espadachins, e apenas 3 sobraram. Eles geralmente são muito arrogantes e fizeram inúmeros inimigos. Agora eles não ousam irritar Mizukage e ficam do lado de fora bem comportados como se estivessem lá para uma entrevista de emprego. Depois que eles entraram na tenda, Yagura imediatamente se levantou e olhou. Ei, por que só vocês 3? Onde estão os outros? Vendo que os 3 estavam aqui, Yagura perguntou surpreso. A missão falhou. Todos os 4 deveriam estar mortos. Fubuki abaixou a cabeça e disse. Como é possível? Quem em Konoha pode lutar contra você? Yagura disse surpreso imediatamente. O demônio da espada de Konoha Kozukishiro, ele matou Jinpachi com um único golpe. Sua espada explosiva não conseguiu nem danificar seu tecido. Nós nos separamos depois de lutar com ele, mas apenas nós 3 retornamos. No local do encontro secreto esperamos muito tempo, eles não voltaram. Ele deveria ter matado os 4. Fubuki esconde o fato de que eles fugiram, apenas dizendo que se separaram após a batalha. Que espada explosiva não consegue nem quebrar sua defesa. Como ele poderia estar em Konoha? Ele não está na fronteira do país da terra? Yagura disse surpreso. Ele não conseguia acreditar. Ele naturalmente conhecia o poder de explodir a faca. Ele nunca tinha visto ninguém que foi atacado por centenas de etiquetas explosivas e permaneceu ileso. Não importa quão forte fosse a carne e centenas de etiquetas explosivas, mesmo que seu corpo fosse tão forte quanto uma pedra, ele teria morrido até a morte. Isso é o que vimos com nossos próprios olhos. Ainda não conseguimos acreditar como ele sobreviveu àquele ataque. Nesse momento, Juzo interrompeu, ainda havia um traço de medo em seus olhos, e era óbvio que ele estava assustado com Kozuki. Esse é o seu motivo para falhar na missão. Acho que você fugiu quando viu que não conseguiria vencê-lo e foi morto um por um. Hideshi, que estava sentado ao lado de Yagura, disse provocativamente neste momento. Outros têm medo dos 7 espadachins ninja, mas ele não tem medo. O povo do clã Kagi é todo lunático aos olhos deles, além de lutar, não há mais nada. Você acha que vamos zombar de nossa reputação? Você saberá quando o encontrar no campo de batalha. Espero que nesse momento você não tenha medo de fugir. Fubuki disse com os olhos vermelhos e meio maluco. Ele realmente sentia hoje que estavam mais próximo da morte. Idiota, do que você está falando, acredite ou não, vou te matar agora. Diante da provocação do Fubuki, Hideshi disse irritado, e ao mesmo tempo algumas longas esporas ósseas apareceram em seu corpo, aparentemente se preparando para lutar contra ele. Chega, não brigue, depois da guerra você pode voltar e lutar o quanto quiser, mas primeiro coloque sua raiva nos ninjas de Konoha. Yagura viu Hideshi e Fubuki, obviamente iriam lutar em sua tenda de comando. Então ele imediatamente os interrompeu em voz alta. Deixe você ir hoje, eu vou te matar mais cedo ou mais tarde. Depois de ouvir as palavras de Yagura, Hideshi hesitou um pouco. Embora ele não quisesse, considerando que Yagura era um Mizukage, ele guardou as esporas ósseas de seu corpo e ameaçou Fubuki. Bem, Juzo, conte-me claramente sua experiência missionária e o que aconteceu. Depois de resolver a disputa, Yagura pediu detalhes, pois estava muito irritado com a perda. Capítulo 55. Solicitação. Konoha. Escritório Okage. Sarutobi, como sempre, apoiou-se em sua cadeira processando os documentos. O que devo fazer? Sarutobi não sabia o que fazer desde o último relatório que recebeu 2 dias antes. As tropas da Vila da Névoa estão se aproximando da fronteira. Ele não poderia ir sozinho, pois não haveria ninguém aqui para protegê-lo, mas com alguns milhares de Chunin Mishi não pode ser derrotado. Senhor Okage, mestre Kozuki aqui. Neste momento, o ninja da Ambu abriu a porta e entrou informando Sarutobi. Kozuki está de volta, deixe-o entrar rapidamente. Sarutobi Hiruzen ficou muito feliz e pensou. Kozuki estava realmente de volta no tempo. Ele estava preocupado com quem ele enviaria para Mishi. Depois de ouvir as palavras de Sarutobi, a Ambu saiu imediatamente e trouxe Kozuki. Senhor Okage. Kozuki cumprimentou Sarutobi que estava sentado à mesa olhando para ele com olhos benevolentes. Este não é o nosso pequeno herói Kozuki? Ouvi todas as contribuições que você fez na linha de frente da aldeia. Quando você estava na escola ninja, eu sabia que você era um garoto excelente. Com certeza você não me decepcionou. Ao ver Kozuki, Sarutobi imediatamente se levantou por iniciativa própria, elogiando Kozuki por ser seu próprio neto. Senhor Okage, o que eu fiz foi pela vila. A atitude educada de Kozuki em relação a Sarutobi é apenas uma brincadeira. Contanto que Sarutobi não o incomode, ele não se importaria de lhe dar um falso respeito. Mas se ele tiver alguma intenção maliciosa em relação a ele, Kozuki não se importaria de matá-lo, mesmo que ele se tornasse um ladino. Após simples saudações, Sarutobi passou as informações que havia coletado sobre Mishi para Kozuki. Kozuki, olhe isso. Apenas 2 dias atrás, o exército da Vila da Névoa chegou perto da nossa fronteira. Sarutobi franziu a testa enquanto fumava um cigarro. Temos que lidar com eles antes que invadam nossas terras e preciso de alguém forte para liderar os ninja na vila e detê-los. Sarutobi contou todo o assunto para Kozuki com um olhar triste, querendo que Kozuki soubesse o quão difícil é para ele como Okage agora. Senhor Okage, o que você quer dizer? Kozuki entendeu que Sarutobi queria que ele liderasse o shinobi e lutasse com Keri. Mas embora tivesse sentimentos profundos pela aldeia, já estava muito zangado com ele por o ter transferido 2 vezes e tinha algo que queria aprender que precisava de muito tempo. Por isso fingiu não compreender as suas palavras. Kozuki, espero que você possa liderar os ninjas da vila para apoiar Danzo e derrotar a Vila da Névoa.
Sarutobi Hiruzen esperou muito tempo, mas Kozuki não tomou a iniciativa de pedir ajuda porque ele mesmo teve que solicitá-lo. Senhor Okage, infelizmente não posso ajudá-lo neste assunto e acho que não há necessidade de eu ir. O ancião Danzo seria capaz de lidar com a situação sozinho. Eu não te disse que Danzo não consegue lidar com ele sozinho? De repente, o tom de Sarutobi foi um pouco áspero, pois ele estava com raiva de Kozuki por recusá-lo diretamente. Senhor Okage, Mishi irá recuar amanhã e a razão para isso é esta. Falando nisso, Kozuki fingiu tirar um pergaminho e abri-lo e 4 lâminas diferentes de formatos estranhos caíram no chão. Isso é? Sarutobi olhou para as lâminas no chão e perguntou desconfiado. No caminho de volta, encontrei os 7 espadachins ninja da névoa, matei 4 deles, os outros 3 fugiram. Kozuki olhou para Sarutobi de uma posição condescendente e disse levemente. O que você matou 4 dos 7 espadachins ninja? Depois que Sarutobi ouviu as palavras de Kozuki, ele ficou surpreso além das palavras. Lord Okage sabe à primeira vista que essas espadas ninja não são falsas. Kozuki apontou para a espada que era a prova de sua morte. Após uma longa pausa, Sarutobi Hiruzen finalmente falou. Haha. Eu vi você crescer, Kozuki. Como eu poderia não acreditar em você, haha. Como você disse, não há mais necessidade de você ir, Danzo pode cuidar do resto. Sarutobi ficou um pouco emocionado desta vez, ele havia perdido completamente de vista a força de Kozuki. 7 espadachins ninja, mesmo ele não tinha certeza se poderia lidar com eles. E como Kozuki disse depois de perder 4 Elite Jonin e saber que Kozuki estava de volta, Mishi nem ousaria invadir o País do Fogo. Senhor Okage, tem um pequeno pedido. Espero que você concorde com ele. Kozuki, por favor, me diga, se for possível, eu concordarei com isso. Sarutobi Hiruzen respondeu imediatamente, pois esta era a chance de obter sua boa vontade. Senhor Okage, quero deixar a vila por 1 ano ou 2, sei que durante a guerra sou necessário, mas é algo importante. Kozuki tinha algo que queria muito aprender e com seu talento em chakra pelo menos esse tempo era necessário. O quê? 1 ou 2 anos e para onde você quer ir? Sarutobi perguntou um pouco curioso para saber para onde Kozuki iria e por tanto tempo. Senhor Okage, quero aprimorar minha esgrima e tentar aprender um pouco de ninjutsu também, então isso levaria algum tempo. Kozuki mentiu francamente pois não contará a Sarutobi, mesmo que ele insista até a morte. Ok, eu aprovo sua licença. Sarutobi concordou com seu pedido e na verdade estava feliz com a saída de Kozuki, pois com seus 2 anos de ausência, Minato teria tempo suficiente para aumentar sua reputação. Então eu vou embora. Kozuki saiu do quarto e foi direto para casa se preparar para a viagem. Capítulo 56. Monte Myoboku. Foi uma manhã clara e alegre. Nuvens brancas e fofas flutuavam pelo céu. Kozuki estava pronto para sua jornada, então depois de se refrescar, ele saiu silenciosamente da vila e chegou a um lugar tranquilo, longe da vila. Kozuki pegou um pergaminho e espalhou-o no chão e depois de morder o polegar colocou as mãos sobre ele, convocando o jutsu. A fumaça branca envolveu a área e logo se dissipou revelando um pequeno sapo verde humanoide. Pronto, garoto. Fukazaku, um dos anciãos do Monte Myoboku perguntou olhando para Kozuki. Sim, senhor Fukazaku. Kozuki acenou com a cabeça em aprovação enquanto Fukazaku colocava as mãos no chão. Jutsu de invocação reversa. Kozuki sentiu sua cabeça girar por um segundo e viu um enorme lótus aparecendo na sua frente. Bem-vindo ao Monte Myoboku, garoto. Uma sapo fêmea do mesmo tamanho de Fukazaku estava na frente segurando uma cesta com insetos pulando nela. Sim, Kozuki está em uma das 3 terras sagradas do mundo ninja. Durante a guerra, quando ele estava com Jiraiya, ele pediu a ele um pergaminho de contrato. Jiraiya concordou alegremente pois acreditava que quanto mais forte Kozuki fosse, melhor para Konoha. Depois disso, Kozuki assinou um contrato com Gamabunta, que no início resistiu, mas lhe ensinou uma lição com sua força, após a qual ele se rendeu. Sou grato a você por me dar a oportunidade de aprender Senjutsu. Kozuki estava ansioso pelo modo sábio. Ele nunca usou chakra, não significa que o despreza, como modo sábio, ele sempre quis aprender, pois melhoraria sua força em todos os aspectos. Para aprender o modo sábio, uma grande quantidade de chakra foi um dos fatores importantes, devido ao seu corpo forte. A quantidade de chakra que ele tinha foi suficiente para ele aprender o modo sábio. Mas seu talento no chakra sempre foi mediano, então foi por isso que ele pediu uma licença de cerca de 2 anos. Bem, mãe, Kozuki Boy está aqui pela primeira vez, você não deveria preparar um delicioso café da manhã para ele? Você não precisa se preocupar. Trouxe muita comida comigo. Kozuki disse apressadamente ao se lembrar daquele café da manhã terrível do anime. Não seja muito educado. Depois de comer a comida dela você vai esquecer todo o resto. Fukazaku estava tentando fazer Kozuki se sentir em casa. Kozuki só conseguiu sorrir ironicamente com a insistência deles. Kozuki seguiu os 2 sapos de volta ao seu lugar. Garoto Kozuki, sinta-se em casa, sente-se. O café da manhã estará pronto em breve. Fukazaku ofereceu a Kozuki uma xícara normal de chá. Depois de um tempo, Shima trouxe um grande prato de minhocas e colocou-o sobre a mesa. Vamos, garoto, não precisa ser tímido. Coma. Shima olhou para Kozuki esperando seu elogio depois de comer. Kozuki fechou os olhos, pegou os insetos e enfiou-os na boca. E então ele os engoliu inteiros. Então, garoto, o que você acha? Eles têm um gosto bom, certo? Fukazaku perguntou olhando para ele. Melhor de sempre. Kozuki estava suportando sua vontade de vomitar enquanto elogiava o sabor daqueles insetos. Isso fez Shima sorrir. Após o café da manhã, Kozuki e Fukazaku foram para uma piscina de petróleo próxima. Garoto Kozuki, para praticar um modo sábio você primeiro precisa ser capaz de perceber e reunir a energia natural. Você deve deixar a energia natural fluir para dentro e para fora do seu corpo. Este óleo na piscina irá ajudá-lo a perceber a energia natural.
Fukazaku explicou sobre o modo sábio enquanto Kozuki se sentava na piscina e começava a praticar o modo sábio. Enquanto Kozuki estava aprendendo o modo sábio, por outro lado, como Kozuki esperava, Mishi havia recuado de sua fronteira devido à sua presença. Mesmo que Agura e os outros estivessem com raiva e quisessem se vingar, 4 potências de nível Kage que estavam em Konoha os impediram de qualquer tolice. Quer fosse Kozuki, Sarutobi, Kushina ou Danzo, os 4 poderiam dificultar facilmente as coisas para eles. Principalmente Kozuki, ele até matou o Jinchuriki da quinta cauda e Agura não era tão arrogante a ponto de acreditar que ele era melhor que An. E Agura nesta fase não conseguia nem controlar as 3 caudas. A notícia da retirada de Mishi se espalhou por todo o mundo ninja. Através de seus espiões, todo mundo ninja logo soube do motivo da retirada repentina. Foi o nome familiar que mais uma vez esteve na língua de todos. Matou 4 dos 7 espadachins ninja. Esse feito também foi incluído em suas listas de recordes, tornando-o o mais temível entre todos os ninjas de Konoha. Sarutobi estava segurando a cabeça em seu escritório, pois havia escondido a notícia por medo de Kozuki ganhar mais reputação. Mas ele não esperava que o sistema da névoa fosse tão fraco a ponto de aqueles bastardos deixarem o assunto vazar. Suspirar? Por favor, pare um pouco. Sarutobi suspirou e esperou que Kozuki pudesse parar de fazer eventos sensacionais um após o outro. Mas ele se animou assim que soube que Kozuki deixou a aldeia, o que significa que Minato tem campo livre pela frente. Capítulo 57. Retorno. Monte Myoboku. As nuvens coloridas do mundo dos sapos flutuavam pelo céu. As grandes folhas das árvores com sapos por toda parte apresentavam um tipo diferente de cenário. Em uma cachoeira, a água límpida caiu sobre o corpo de uma pessoa que tinha cabelos pretos com alguns fios ruivos na frente. Ele usava calças pretas com a parte superior do corpo nua enquanto a água caía pesadamente sobre ele, mas seu corpo forte não vacilou. O ar ao redor da pessoa mudou repentinamente quando fios de energia visíveis a olho nu penetraram no corpo do jovem e tons vermelhos começaram a aparecer sob seus olhos fechados. Finalmente está feito. Kozuki abriu os olhos revelando pupilas escuras como as de um sapo enquanto respirava aliviado. Já se passaram 2 anos desde que ele esteve no Monte Myoboku. Devido ao seu talento médio, ele levou um ano inteiro para aprender o modo sábio, mas mesmo assim demorou quase meia hora para entrar no modo sábio. No ano seguinte ele treinou para aperfeiçoar e finalmente hoje entrou no modo sábio em segundos. Mas vale a pena gastar tanto tempo. Kozuki sentiu o poder incomparável em seu corpo e não se arrependeu de ter perdido tanto tempo aqui. Durante esses 2 anos, Kozuki naturalmente não negligenciou seu treinamento de modelo, já que esse era seu poder principal. Kozuki mediou em seu coração e um painel de propriedades apareceu. Anfitrião, Kozuki Shiro. Idade, 12. Modelo, Ashes, 65%. Habilidades, observação aqui, intermediário. Aoshoku aqui. Avançado. Busoshoku aqui. Intermediário. Esgrima estágio 3. Modo sábio. Adereços, Shuzui. Pure Gold. Está ficando cada vez mais forte. Kozuki acenou com a cabeça satisfeito, pois estava feliz por sua força ter ficado muito mais forte do que há 2 anos. Já se passaram 2 anos e eu deveria sair também. Durante a sua estadia aqui, a guerra no mundo ninja não parou, mas intensificou-se ainda mais. Há pouco tempo, o terceiro Raikage morreu quando foi cercado por 10.000 shinobi de pedra. Ele sabia de todas as situações de guerra quando recebeu a notícia do ancião Fukazaku, que tinha sapo delineador no mundo ninja. Já se passaram 2 anos, acho que é hora de voltar para Konoha. Kozuki anunciou sua saída para Fukazaku e Shima, que estavam sentados na frente. Kozuki-chan, você está indo embora. Shima ficou um pouco triste porque se acostumou com a presença dele nesses 2 anos e até começou a chamá-lo de Chan, expressando seu carinho por ele. Sim, obrigado por cuidar de mim ao longo dos últimos 2 anos. Kozuki ficou muito grato a esses 2, pois eles o ajudaram muito na prática do modo sábio e o guiaram com extremo cuidado. Kozuki e os sapos do Monte Myoboku se despediram. Um sapo que estava perto de Konoha invocou Kozuki. Ruas de Konoha. Não mudou nada. Kozuki entrou silenciosamente em Konoha e agora andava pelas ruas olhando ao redor. Durante esses 2 anos, sua altura aumentou bastante. Talvez tenha sido devido aos genes piratas. Mesmo tendo apenas 12 anos, ele tinha quase 2,78 m de altura. Vestindo um manto de samurai roxo escuro com o peito visível e com a bainha azul mantendo Shuzui pendurado na cintura até o quadril direito. Mesmo que ele fosse famoso em Konoha, depois de uma mudança tão grande, quase ninguém o reconheceu. Kozuki de repente viu uma loja com a placa de ramen e shiraku em seu caminho. Finalmente posso comer algo bom. Kozuki quase derramou lágrimas quando nos últimos 2 anos foi torturado pela comida de sapos. Chefe, uma tigela grande de ramen de frutos do mar e 2 porções de porco assado. Ok, recém-chegado por favor, espere um momento. Chefe Teushi foi rápido e em pouco tempo uma tigela de ramen de frutos do mar cozido no vapor foi colocada na frente de Kozuki. Mais um. Kozuki terminou rapidamente uma e pediu uma após a outra e logo terminou as tigelas. Obrigado, chefe, estava realmente delicioso. Depois de comer, Kozuki pagou a conta e saiu da loja elogiando Teushi que estava pasmo com seu apetite. Como Kozuki estava de bom humor após uma refeição deliciosa, ele sentiu alguém o seguindo e logo apareceu uma Ambu usando uma máscara de gato na frente. Kozuki-sama, Lord Okage está esperando por você. A Ambu disse transmitindo respeitosamente a ordem de Sarutobi. Mesmo que ele tenha entrado em Konoha silenciosamente, durante os tempos de guerra a vila é patrulhada várias vezes ao dia e mesmo que sua altura aumentasse, seu rosto ainda era reconhecível. Os que estavam de plantão o reconheceram e relataram a situação a Sarutobi que imediatamente o convocou. Bem, mostre o caminho. Kozuki na verdade queria ir para casa descansar, mas nunca esperava ser reconhecido tão cedo, então decidiu conhecer Sarutobi e ver o que ele queria. Capítulo 58. Uchiha Itachi.
Konoha 46 anos. Escritório Okage. Sarutobi sentou-se em sua cadeira, fumando muito enquanto lia os documentos abaixo. Nos últimos 2 anos, o rosto de Sarutobi adquiriu muitas rugas, com cada vez mais cabelos ficando brancos. Ele já tinha cerca de 50 anos e não estava mais no auge. Senhor Okage, mestre Kozuki está aqui. Neste momento uma Mambua entrou na sala denunciando Sarutobi. Oh, ele está aqui rapidamente, deixe-o entrar. Sarutobi disse rapidamente enquanto seu tom soava um pouco desesperado. Durante os últimos 2 anos, os recursos de Konoha foram esgotados. Konoha, sendo o principal alvo de cada aldeia, teve que consumir muitos dos seus recursos. A única boa notícia é que o 4º Raikage, após sofrer uma derrota de Minato, retirou-se da guerra. Agora Minato está lidando com Stone enquanto Tsunade e White Fang estão lutando com Sandy. Este não é o problema que preocupa Sarutobi, embora Minato e Tsunade estejam extraindo muitos recursos de Konoha, mas também estão dando resultados. O principal problema é seu velho amigo Danzo. Depois que Michi recuou há 2 anos, eles permaneceram em silêncio por apenas 1 ano e depois lançaram um ataque feroz mais uma vez. Danzo sozinho não foi suficiente para lidar com a névoa, então ele tomou uma decisão daquela vez. Ele decidiu enviar o clã Uchiha, que estava livre após a guerra com Cloud, para Michi para apoiar. Mas ele nunca esperou que seu velho amigo Danzo rejeitasse sua ajuda, dizendo que preferia morrer a lutar ao lado do Uchiha. Ele então olhou para seu discípulo Orochimaru em busca de ajuda, mas seu talentoso discípulo o rejeitou e disse que estava gravemente ferido em uma batalha e não poderia ajudá-lo. Desamparado, ele só poderia enviar o Chunin restante para apoiar Danzo, que tentou ao máximo, mas ainda está em uma situação passiva. Enquanto Sarutobi estava perdido em pensamentos, Kozuki entrou na sala e chegou perto de Sarutobi enquanto ele tossia para chamar sua atenção. Haha, bem-vindo de volta, Kozuki. Sarutobi imediatamente colocou uma expressão benevolente e cumprimentou Kozuki com entusiasmo. Senhor Okage. Kozuki ainda tinha a mesma política de ser educado com o hipócrita Sarutobi, desde que ele não o incomodasse. Haha, olhe para você, em apenas 2 anos você já é tão alto quanto eu. Sarutobi riu e se comportou como se tivesse visto seu filho crescer. Após simples saudações, Sarutobi finalmente deixou de lado a expressão hipócrita e ficou sério. Enquanto você esteve fora, a situação em Terra de Água só piorou. Eu queria te mandar há 2 anos, mas devido ao seu pedido decidi não fazê-lo. Mas agora a aldeia precisa da sua força para lidar com esta crise. Sarutobi fez uma expressão triste e jogou a carta emocional usando a aldeia como escudo para resolver os problemas que Danzo causou e pediu sua ajuda. Vou embora amanhã de manhã, depois peço licença. Kozuki não queria mais ficar aqui, então depois de prometer sua ajuda a Sarutobi, ele saiu da sala. Na verdade, a razão pela qual Kozuki concordou tão rapidamente foi porque ele queria testar sua força e Michi era o alvo perfeito. Depois de sair do escritório, Kozuki foi em direção à floresta perto do clã Uchiha para completar sua tarefa diária de prática modelo. Em uma floresta perto do clã Uchiha, Kozuki ficou na floresta balançando sua espada continuamente nas pequenas folhas voadoras na frente e cortando-as perfeitamente. Kozuki de repente franziu a testa quando seu haki de observação sentiu alguém com extrema emoção deprimida em um penhasco próximo. Kozuki podia sentir que aquela pessoa tinha emoções extremamente caóticas e confusas e imediatamente entendeu por que estava ali. Kozuki desapareceu imediatamente indo nessa direção. Aqui estava um penhasco ao lado de um pequeno rio. No topo da falésia, uma criança que tinha cerca de 4 anos de idade, cabelos e olhos pretos. Mas seus olhos revelavam uma maturidade fora de sua idade e as roupas que usava tinham um emblema de torcedor nas costas. O que é a vida? Itachi estava extremamente confuso, se perguntando o que era a vida. Seu pai o levou para o campo de batalha, mas tudo o que ele viu foi a vida sendo tirada de todos com fome de matar aos outros. Itachi olhou para baixo do penhasco e como se decidisse que algo pulou do penhasco. Itachi, que estava no meio do caminho, de repente o sentiu sendo abraçado no ar e no momento seguinte ele apareceu no chão segurado por uma pessoa. Ei, quando é que até as crianças começaram a cometer suicídio? Kozuki segurou a criança nas mãos e suspirou que mesmo as crianças de hoje não tinham medo da morte. Kozuki olhou para o rosto da criança e sua expressão congelou imediatamente. Uchiha Itachi, Kozuki disse inconscientemente ao reconhecer a criança à sua frente em sua memória. Capítulo 59. Conversa entre pai e filho. Itachi estava olhando para a pessoa que o salvou, mas quando ouviu chamando seu nome não pôde deixar de perguntar. Você me conhece, senhor? Eu sou amigo do seu pai, Fugaku. Kozuki não tinha muita amizade profunda com Fugaku. Foi só porque ele salvou sua vida de que Fugaku ficou grato. Então eles se tornaram amigos normais. Meu pai, senhor, posso saber seu nome? Itachi perguntou curioso, pois queria saber mais sobre esse amigo de seu pai. Eu sou Kozuki agora. Escute, garoto. Não sei por que você pulou daquele penhasco, mas não jogue fora sua vida assim. Kozuki se agachou na frente de Itachi e decidiu tirar de sua mente aqueles pensamentos que eventualmente levaram à aniquilação. Itachi, desde tão jovem, depois de testemunhar a guerra, tornou-se completamente pacifista. Com a escolha cruel de escolher a aldeia ou clã, ele para salvar mais vidas matou seu próprio clã. Foram esses pensamentos que o levaram a se tornar o que era no futuro. Itachi sentiu que tinha ouvido esse nome em algum lugar, mas quando ouviu a última parte, não pôde deixar de fazer a pergunta que o confundiu. Senhor, o que é vida? Itachi olhou para Kozuki querendo saber a resposta. Vida, hein? Kozuki imediatamente começou a pensar em alguma citação impactante de sua vida anterior apenas para corrigir esse garoto. Escute, garoto, para mim a vida é só um momento. Nesse momento conversamos, rimos, matamos, salvamos. Um momento não tem futuro nem passado. Então apenas viva o momento plenamente e não pense muito sobre o futuro. Kozuki esperava que suas palavras pudessem mudar a mente do jovem Itachi.
Kozuki se levantou depois de dar um sermão em Itachi e voltou a treinar mais uma vez. Itachi atrás ficou confuso com suas palavras, pois ainda era muito pequeno para entender suas palavras, mas lembrou-se dessas falas com firmeza e foi em direção à sua casa. Ele já estava bem atrasado lá fora e sua mãe ficaria cada vez mais irritada se ele não voltasse logo. Terra Ushira, casa do patriarca Fugaku. Durante a guerra, depois que Kozuki deixou a Vila das Nuvens, Kawasaki pagou por sua arrogância e foi morto por A. Kawasaki pensou que já que um garoto como Kozuki pode derrotá-lo, então a poderia ser apenas um grande blefe. Mas quem sabe o momento em que A usou o modo Lightning Chakra, no momento seguinte ele sentiu o mundo ao seu redor girar e caiu em sua cabeça sangrando. Sua morte levou à abertura do Mangekyo para Fugaku, mas ele não revelou e o manteve escondido. Após sua morte, Fugaku sem problema se tornou o próximo patriarca. A porta da casa foi aberta quando Itachi entrou na casa. Chegando ao quarto do pai, viu-o sentado no chão tomando chá com calma. Ah, é você, Itachi. Fugaku sorriu ao ver seu filho, pois esse garoto não só era talentoso, mas também era muito atencioso, deixando-o orgulhoso de ter um filho assim. Pai, quero te perguntar uma coisa. Itachi correu em direção ao pai e ficou na frente dele. Fugaku acenou com a cabeça em resposta. Pai, você tem um amigo chamado Kozuki Shiro. Itachi perguntou porque queria saber mais sobre aquela pessoa que o salvou e lhe contou sobre a vida. Como você o conhece, Itachi? Fugaku ficou surpreso ao colocar o chá que tinha na mão sobre a mesa e olhou para ele com curiosidade em busca de uma resposta. Pai, caí de um penhasco por engano e aquela pessoa me salvou. Itachi estava um pouco culpado, mas não ousou contar a verdade que quase cometeu suicídio. Como você pode ser tão descuidado, mas parece que devo a ele 2 vezes agora. Fugaku suspirou enquanto pai e filho deviam suas vidas à mesma pessoa. Ele também é conhecido como Sword Demon no mundo ninja. Lembre-se de Itachi se você vê-lo novamente, trate-o com respeito e se possível tente fazer um bom relacionamento com ele. Fugaku contou ao filho sobre Kozuki, mas não se esqueceu de lembrá-lo de ser educado com ele. Fugaku queria ter um bom relacionamento com Kozuki como com seu talento pudesse. Talvez não o quarto, mas o quinto ou sexto com certeza seria Kozuki. Ter uma boa relação com o futuro Hokage foi extremamente benéfico para o Uchiha, então ele não queria deixar nenhuma chance de ascensão do Uchiha ser em vão. Eu entendo, pai. Itachi saiu do quarto de seu pai e ainda ficou surpreso pois nunca pensou que a pessoa que o salvou fosse tão poderosa. Ele voltou para seu quarto e escreveu as palavras que Kozuki lhe contou em um diário com medo de esquecê-las. Depois disso ele foi encontrar um grande amigo de seu Uchiha Shizui que o treinava todos os dias. Capítulo 60. Kozuki irritado. De manhã cedo, em frente ao portão de Konoha. Sarutobi estava parado no portão vestindo o manto Hokage. Em frente a ele estava Kozuki e atrás dele estavam mais de 1000 ninjas de Konoha. Eles estavam indo com Kozuki para Mishi para apoiar Danzo. Onde a folha dança, o fogo arde. A chama do fogo iluminará toda a aldeia. Além disso, deixe as novas folhas brotarem. Você é a esperança da aldeia e já é hora de proteger a aldeia, proteger sua família e todos. Sarutobi está fazendo um discurso apaixonado para aumentar o moral do ninja. Seu discurso durou muito tempo. Quando Kozuki embaixo do palco estava prestes a adormecer, ele finalmente parou. Kozuki, esses milhares de shinobi estão sob seus cuidados. Você deve proteger Konoha. Sarutobi decidiu deixar Kozuki comandar esses milhares de ninjas para obter seu favor. Na verdade, em vez de lidar com Kozuki, Sarutobi pensou que poderia agir generosamente com Kozuki para ganhar seu favor e então ele poderia ser usado por ele. Não se preocupe, Lord Hokage, o resultado da guerra definitivamente terminará com a vitória de Konoha. Como poderia Kozuki não entender a intenção de Sarutobi, mas ele não se importava muito, desde que não o incomodasse ou aqueles que ele se importa. Ele também se faria de ignorante. Haha, então estou livre de preocupações, mas leve esta carta com você e mostre para Danzo. Sarutobi apertou as mãos e disse seriamente e entregou-lhe um pergaminho. Vamos. Kozuki gritou vigorosamente para Ninja atrás enquanto todo o esquadrão partia em direção a Mishi. Acampamento de Danzo. Neste momento Shimura Danzo estava sentado na sede principal da tenda de comando, observando as informações enviadas pelas raízes da aldeia. Mesmo que ele não esteja na aldeia, mas se houver algum evento importante na aldeia, isso não poderá escapar de seus ouvidos. Sarutobi, você entregou o comando para uma criança, você vai se arrepender. Shimura Danzo parecia sombrio, olhando para as informações em suas mãos. Ele já havia feito os preparativos mentais para recuar para Konoha, mas recebeu uma carta de Sarutobi Hiruzen dizendo que logo haveria um ninja vindo para ajudá-lo e deixá-lo cooperar mais. Do ponto de vista de Danzo, seria bom tanto para a próxima legião ninja quanto para Kozuki obedecer ao seu comando. Desta forma, se a guerra for vencida, ele ficará com crédito, mas se perderem, a responsabilidade será colocada sobre Kozuki. Danzo-sama, o ninja de Kiri, destruiu uma de nossas fortalezas. Neste momento, o ninja raiz invadiu de repente e reportou a Danzo. Pegue alguns ninjas para lidar com eles e ao mesmo tempo construa uma nova fortaleza. O rosto de Danzo afundou e ele disse sem hesitação. Na floresta da Terra do Fogo. Inúmeras figuras estão constantemente viajando pela densa floresta. Mestre Kozuki, espera-se que consigamos chegar ao local de acampamento designado antes desta noite. Você tem alguma instrução? Neste momento, o ninja do clã Hyuga veio rapidamente para o lado de Kozuki e disse a Kozuki. Bem, já faz um tempo que estamos correndo sem parar, pare todo mundo para que possam descansar. Kozuki respondeu depois de pensar um pouco. Sim.
Hyuga Ninja respondeu e imediatamente entregou a ordem para toda a legião. O tempo passou rapidamente e depois de 1 hora de descanso, eles recomeçaram. Mestre Kozuki, a linha de frente fica a apenas 1 quilômetro de distância. Neste momento, Hyuga Ninja voltou e notificou Kozuki. Que todos se organizem imediatamente em formação, precisamos mostrar a aura do exército ninja. Sim, Mestre Kozuki. Acampamento de Danzo. Mestre Danzo, detectamos os reforços. Eles estarão aqui em 10 minutos. O ninja raiz apareceu ao lado de Danzo e disse para Danzo. Ok, eu sei. Danzo acenou com a cabeça e o ninja da raiz desapareceu da tenda de comando. Danzo pensou um pouco, decidiu ver a legião, depois saiu da tenda e caminhou em direção à entrada do acampamento. Assim que caminhei até a porta, vi da densa floresta ao longe sair um exército uniforme. Mesmo que Danzo nunca tenha conhecido Kozuki antes de reconhecê-lo por seus retratos e seu temperamento único, Kozuki liderou o exército ninja para a frente do acampamento, levantou a mão direita e fez um gesto, e o exército ninja atrás dele parou de se mover de repente. Ancião Danzo, está em nossa primeira reunião oficial. Não esperava que fosse no campo de batalha. Kozuki disse a Danzo na frente do acampamento. Kozuki Shiro, não sei por que Sarutobi entregará o exército para você, mas agora que você está aqui terá que ouvir meu comando. Depois de ver Kozuki, Danzo disse com uma cara taciturna. Ancião Danzo, esta é uma carta de Lord Okage para você. Kozuki ficou um pouco irritado com sua atitude, mas ainda assim se conteve e entregou a carta de Sarutobi para ele. Depois que Danzo recebeu a carta, ele abriu e olhou para ela e viu claramente que Kozuki tinha comando total sobre esta legião e Danzo não pode interferir. Impossível, você falsificou esta carta, é impossível para Sarutobi fazer isso. Danzo disse com raiva a Kozuki acusando de mentir na frente de todos os ninjas. Depois que Kozuki ouviu as palavras de Danzo, o sorriso em seu rosto desapareceu instantaneamente, substituído por um rosto frio, e ao mesmo tempo uma luz vermelha cobriu seu corpo enquanto ele olhava para Danzo. Em um instante, Danzo sentiu sua cabeça girar quase perdendo a consciência, mas Danzo mordeu a língua para ficar acordado enquanto caía no chão sobre um joelho, ofegante. HU. Danzo de repente sentiu seu pescoço tenso quando Kozuki o ergueu com um braço olhando para ele. Quem você pensa que é? Kozuki olhou para Danzo friamente, pois a última coisa que ele suportaria seria ser tratado como um mentiroso. Kozuki nem usou seu Oshoku-aki a sério, mas Danzo quase perdeu a consciência. Kozuki Shiro, você não terá um bom final se fizer alguma coisa comigo. Danzo disse com dificuldade enquanto seu pescoço era segurado por Kozuki com força. Danzo queria revidar, mas não sabia porque diante da aura de Kozuki, suas mãos tremiam completamente fora de seu controle. Então, ele só poderia ameaçar Kozuki para deixá-lo ir. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.